Fala galera, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do ArchTalks, o seu podcast voltado para o setor de arquitetura, construção, decoração e mercado. Aqui a gente construiu um terreno amplo para a gente poder debater sobre os mais diversos temas do setor. Então aqui a gente vai conversar sobre inovação, tendências, ideias, tecnologias e tudo que movimenta esse setor que a gente adora, que a gente trabalha e que a gente vive. Meu nome é Dimitri. É um prazer muito grande estar compartilhando esse momento com vocês. A gente está muito feliz de fazer esse projeto ir ao ar. A gente espera que vocês gostem muito desse conteúdo que a gente está passando para vocês. E se de alguma forma esse conteúdo fizer sentido para vocês, de alguma forma isso ajudar vocês, agregar vocês na vida ou profissional ou pessoal, a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês curtem esse vídeo, que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que são importantes para vocês e também deixem uma mensagem aqui no vídeo. É importante para a gente ter o feedback, a opinião de vocês, seja uma crítica, seja um elogio, a gente vai estar sempre à disposição de sempre evoluir para melhorar o conteúdo que a gente está mostrando para vocês. Tenho aqui do meu lado um grande amigo meu, um grande parceiro meu, que está me acompanhando nessa jornada, nessa empreita, Super Luiz Felipe. Como é que você está, Luizão? Fala, Jimmy. Fala, galera. Boa noite, tudo bem? Um prazer aqui participar com você. É uma oportunidade para a gente mostrar o nosso trabalho, né? E hoje a gente convidou um grande parceiro, um amigo nosso aí de longa data, que vem trabalhando com a gente aí no decorrer dos últimos meses. Nosso amigo Jonas Afonso de Bariri. Salve, Jonas! Valeu, Jonas! Obrigado! Lindo! Gente. Nossa, obrigado. É que a gente tá fora do ambiente de trabalho, né? Ah, aqui pode, aqui pode. É, fora do ambiente obra, aí a gente não tá com aquela roupa, né? Não. Primeiro, eu tô todo sujo de pó. Skin de pedreiro, né? Não tá aqui skin de pedreiro. Porque quem acha que arquiteto vive arrumadinho, não existe isso. Tira da cabeça essa coisa glamourizada, porque na vida real a gente sabe que não é bem assim, né, gente? Não, com certeza, de jeito nenhum. Senhora. E agradeço demais o convite, né, no primeiro episódio, da primeira temporada, né? E obrigado pelo convite. Que bom que vocês lembraram do meu jeito de trabalhar e lembraram da minha trajetória. Agradeço demais. Estou feliz demais de estar aqui compartilhando com vocês e com o pessoal aí um pouquinho do nosso trabalho, das nossas experiências. Contar alguns perrengues também que tem, gente. Tem perrengue. A gente sofre. Não diga. Não é Imagina. Não é possível que tenha perrengue. Olha, se vocês soubessem. Olha, tem coisa que a gente melhor não falar, né? Não, legal, bacana. Tem coisa que é legal falar, porque... Legal ter né, você certeza, aqui com a gente. Eu tenho certeza que muito colega arquiteto, engenheiro, designer de interiores, técnico de edificações, vai estar nos assistindo, nos ouvindo, vai estar aí na academia imaginando... Beleza, vamos ouvir esse podcast novo, né, sobre arquitetura, porque é nichado, vamos ser sinceros. Sim. Né? É um público específico, é o primeiro, né? não é? É o primeiro. Eu nunca vi, na verdade. E aí você tá lá, a pessoa, né, o nosso coleguinha lá fazendo academia, e vai escutar, não só eu, mas eu tenho certeza que outros colegas vão vir aqui, e vai falar, nossa, realmente eu passei por isso. É a mesma dor. Porque quando o arquiteto se junta, porque a gente se junta, tá? Não acha que a gente não se junta. Tem um clubinho ali. Tem. Tem uns que a gente prefere não estar junto. Pra falar bem ou pra falar mal dos outros? A gente fala tudo. A gente fala bem, a gente fala mal, a gente chora, a gente dá risada, a gente se embebeda em evento, porque é difícil. É difícil. Tem mas normalmente a gente chora. Tem aquele grupinho do WhatsApp e tem um outro grupinho que não tem um só desse primeiro grupo, né? Normalmente é feito por três cobras. É feito por 3 cobras. 3 cobras? Tem 3 cobras num grupo e eu tenho uma que elas vão ouvir isso, elas sabem do que eu tô falando. E tem a cobra mor. E tem a cobra mor, que é uma só. Pai amado do céu. Mas deixa abaixo. Por enquanto, vamos, segura. Melhor não falar. Ô, Jonas, e conta uma coisa pra gente. Quantos anos já essa trajetória sua profissional? Quantos anos de carreira, de atuação aí no mercado? Bom, autônomo, escritório, fazem 10 anos. Me formei em 2015 na Unip aqui de Bauru. Mas trabalhando na área, basicamente, desde que eu nasci. Né? Eu sou filho e sobrinho de pedreiro. Então, basicamente, eu nasci num canteiro de obras. Putz, que maravilha, hein? É maravilhoso. Nossa. Aí o pedreiro chega pra mim e fala, não, isso aqui tá certo. Pra mim... gente, pra cima de Moá? Pra cima de Moá. Não vem com essa, Não vai vem colar. E quando a gente pega a pessoa tentando passar a gente pra trás... O Luiz escutou várias horas eu falar isso por telefone. Então, eu sou filho e sobrinho de pedreiro. Então, basicamente, nasci no canteiro de obras. A minha família sempre construiu. Então,
eu tive contato com muito engenheiro, muita engenheira. Tem uma amiga que é engenheira até hoje lá na cidade, super reconhecida. Comecei trabalhando com ela. Foi meu primeiro trabalho ali, contato mesmo com o ramo. E foi a paixão à primeira vista. E uma curiosidade que eu acho que eu nunca falei isso fora dos meus amigos é que, na verdade, não era para ser arquiteto. Na verdade, era para ser engenheiro. Não era para ser arquiteto. Não, nada contra engenheiro, porque você faz assim... Não, é outro segmento, é outra coisa. Na realidade, às vezes, eu nem me sinto tão arquiteto assim. Não me sinto tão arquiteto assim. Às vezes, eu até me passo como engenheiro. Porque, primeiro que, às vezes, eu até falo como engenheiro, porque a vida inteira eu trabalhei com engenheiros. Sim. Né? Eu trabalhei na prefeitura, no setor de obras, que eram só engenheiros. Eu trabalhei em uma construtora que só tinha engenheiros. Eu trabalhei numa indústria que só tinha engenheiros. Então, eu convivi muito com engenharia. Né? Então, existe aquela coisa, né, de que o arquiteto e o engenheiro, eles não se bicam. Tem uma galera da antiga que eles colocam isso até... uma concepção bem antiga. Uma rivalidade? Um achar que arquiteto não gosta de engenheiro e que engenheiro não gosta de arquiteto. Não existe isso. São trabalhos que se complementam. Às vezes o cliente chega no escritório e pergunta qual que é a diferença do arquiteto com o engenheiro. A diferença é que o engenheiro passa 5 anos estudando para fazer o cálculo, o arquiteto passa 5 anos estudando para fazer o projeto. Sim, se complementam os dois. E se complementam. Sim, então, sim. É um trabalho multidisciplinar, cada um focado na tua área de atuação. Então, essa rivalidade muito antiga não existe. Eu trabalhei a vida toda com engenheiro, então, na verdade, eu era para ser engenheiro. Aí, meu pai um dia olhou para minha cara e falou assim, filho, vai para arquitetura que eu acho que tem mais a ver com você. Você gosta Você era criança na época ou você já estava... Não, tinha 11 anos. Não era tão criança assim, mas tinha 11 anos. Vai para arquitetura que eu acho que tem mais a ver com você gosta dessa parte mais artística. Mas ficou aquilo dentro do meu coraçãozinho. Então, eu continuei tendo aquele lado... Eu sou arquiteto, mas eu tenho um pezinho na engenharia. Então, 10 anos de formação, atuando sozinho, né, autônomo. Hoje, no meu escritório, nós temos em torno de umas 25 obras... Simultâneas, sem contar os projetos certo. Que andam em paralelo. Obras que estão acontecendo. Isso, obras que estão sendo executadas agora. Algumas estão finalizando, outras estão se iniciando, e tem os projetos dentro do escritório, que é muito antigo o termo que eu vou usar agora, sem contar os projetos de prancheta, né? Que é bem velho eu falar isso, gente, denuncia a minha idade, né? Mas você costuma desenhar ainda? Você tem essa questão? Sim. Processo criativo, sim. Cara, é importante isso. Muito. Né? O desenho te dá muita noção de escala. E por incrível que pareça, o meu desenho sempre sai na escala 1:50. Sim. Eu posso fazer um ambiente aqui agora e pegar um escalímetro e vai bater 1:50. Tá. E meus estagiários acham bizarro. Certo. Até um traço que não é tão reto assim. E aí, esse aflorar de fazer, né, ter o seu escritório, você ser autônomo, é um desafio muito grande. Primeiro, porque eu venho de uma cidade muito pequena, Bariri tem 33 mil habitantes. Você é de lá, você sabe disso. Sim, com certeza. Sei de todas as dificuldades, todas difícil, as né, facilidades também, porque a gente conhece todo mundo, né, Jonas? Então, assim... Eu tô tentando emplacar a prefeitura para ele. Eu falei para ele se candidatar. Daqui ou de Bariri? Não, de Bariri. Cara, porque assim, todo mundo conhece ele, Não, todo mundo, ele melhor conhece não. todo mundo. Melhor não. Não? Não. Então deixa eu fui pra lá. estagiário por 2 anos da prefeitura. Amei trabalhar lá, mas não volto. Gostei, mas não recomendo. Já que você falou da cidade ser pequena, quais são as tuas maiores dificuldades? O que você acaba encontrando, assim, falando em termos de cliente mesmo, né? Então, por exemplo, uma pessoa te procura para fazer um projeto da casa e você já, pela cidade ser pequena e a gente já conhecer muita gente, você conhece a pessoa. Isso facilita ou dificulta a hora de você dar continuidade no atendimento e até a execução do projeto? Posso só fazer uma observação? A gente está falando de Bauru. Bauru, ela não é uma cidade muito grande, né? É claro que, assim, tudo é um ponto de vista. Por exemplo, Bauru para Campinas é pequeno, Campinas para São Paulo é pequeno, São Paulo para Nova York é pequeno. Então, assim, eu cresci em Bauru, não é uma mega cidade, mas é uma cidade bem bacana, e Bariri é uma cidade bem menor. Sim.
E agora teve essa situação da gente ter uma obra lá em Bariri, que me permitiu conhecer um pouquinho mais da cidade. E eu acho sensacional, cara, porque assim, você entra na cidade, você entra numas ruazinhas, tem umas casas que devem ter mais de 100 anos, cara. Tem. E assim, E aí, pessoas. É muita história, né? e pessoas com pessoas mais de também, 100 anos né? também, né? Alguns dinossauros. Umas pessoas meio andando meio, né? E assim, e às vezes a gente vê algumas reformas, algumas coisas que se destacam meio a esse conceito de cidade mais antiga. Cara, eu acho que deve ser muito difícil trabalhar com isso, porque você tem todo esse conceito inovador, essa tendência nova, essas coisas de, pô, vamos fazer um negócio melhor, vamos fazer um negócio diferente, mas paralelo a isso, eu acho que ainda você tem muito aquela raiz da pessoa, não é assim. Cara, como é que é lidar com isso, cara? É aquela coisa assim, começando a responder a questão do cliente buscando o arquiteto. Sim. Facilita muito, porque é cidade pequena, sabe quem eu sou, sabe minha família toda quem é. Facilita muito. Tem reputação, né? Tem reputação, então facilita muito. A visibilidade também se torna maior, porque por ser uma cidade menor, então as pessoas circulam mais vezes por o mesmo lugar, então facilita muito. Então fica muito fácil você ter projeção, né, dentro da cidade. De começo, eu senti muita resistência da parte da... vamos chamar assim, de resistência, mas eu acho que foi mais um medo do desconhecido. Certo. Porque você é uma pessoa muito nova, eu me formei ali com 23, 24 anos, mais ou menos a cidade. E você está ali, recém-formado, será que ele é capaz de fazer um projeto grande? Então, você sempre começa com um projeto pequeno, né? Uma reforma menor, mas que não tira a complexidade, porque eu sempre falo que projeto é projeto. Desde uma casa de 100 metros quadrados a um projeto de 1.000 metros quadrados, projeto é projeto. Não tem diferença nenhuma. O tempo que você vai colocar energia, criatividade, e colocar o teu talento, a tua criatividade, é o mesmo. É o mesmo. Eu não vejo diferença. Então, assim, se projetar fica muito mais fácil, mas existe essa resistência, esse medo do desconhecido. Aí você começa a vir com tecnologia, você começa a vir com tendência mais nova, e você começa a vir com referência, porque você, ao longo da faculdade, é inundado de repertório. Então, na faculdade, você tem contato com muita coisa nova, com arquiteto de fora, então você começa a ver muita coisa. E aí você quer aplicar aquilo, você sai da faculdade com muita vontade de aplicar tudo aquilo que você aprendeu. E até mesmo porque eles propõem uma solução para um problema que você encontra lá, né? Exato. E às vezes até problemas assim que são muito fáceis da gente solucionar, que a gente aprende isso na faculdade, mas na hora que você olha ali, às vezes a solução que a gente vai apresentar, a gente esbarra nesse medo do desconhecido, e aí tem o outro lado, que aí, hoje nem tanto, mas a questão mesmo de parceiro, de fornecedor, às vezes de material, você não encontra por ser uma cidade pequena, porque aquilo não chega, porque você não tem público para aquilo até então. Sim. Então, há 10 anos atrás, eu tive essa resistência, esse problema de... Como que eu vou levar uma arquitetura diferenciada, uma arquitetura que até às vezes eu me sinto um pouco uma arquitetura disruptiva. Eu quebrei um pouco um paralelo do que já tinha ali dentro, enquanto arquitetura, enquanto trabalhos de arquitetura ali dentro. Sim. E que não é um problema, porque depois você vai entendendo que é uma geração que é mais antiga e que fez aquilo e que aquilo deu certo, é aquela fórmula que deu certo, é o famoso time que está ganhando não se mexe, né? Com certeza. E aí, esse foi o meu maior desafio. Você colocar na cabeça das pessoas que dá para fazer um projeto bacana, com tecnologia, com uma coisa diferenciada, e que às vezes ele nem é custo, porque às vezes as pessoas elas imaginam, é muito diferente e não vai custar caro. Não é, a gente não está falando de valor, a gente não está falando de dinheiro. O custo, muitas das vezes, vai ser o mesmo ou até mais barato, só que aí você consegue colocar tecnologia, você consegue ser diferenciado. E esse também é o papel da arquitetura. Sim. Não só você fazer um projeto bonito, que tenha funcionalidade, mas que aquilo ali, você tem um custo que muitas das vezes o produto final, você teve um investimento real menor, mas que aquilo é tão diferenciado, tem um valor arquitetônico tão grande, que aquilo se torna até mais caro. Então, visualmente, ele é mais caro. Então, muitas das vezes as pessoas, no começo, olhavam para a arquitetura, para a minha arquitetura, e eu vou falar por mim, dessa forma. Tudo que ele vai fazer ele é caro.
E escuto até hoje isso. Até hoje você encontra meio essa resistência. Meio não, eu escuto, Totalmente. eu escuto. A pessoa que vai ver isso aqui, ela sabe do que ela falou, que eu sou caríssimo. Fiquei sabendo de uma fofoca, gente. Uma colega falou isso no meio de um evento. Falou assim, nossa, eu tava louca pra te encontrar. Ah, você tava louca pra me encontrar? Então, cá estamos, né? Aproveita. Me Aproveita. conta. Falou, estava na academia, lá na academia, e escutou um conhecido conversando com outro. E falando, eu vou fazer um projeto, né? Tô pensando em fazer uma casa. Ah, legal. Eu tô pensando em procurar o Jonas. E como é uma amiga, ela, né? Anteninha ligada. Você vai procurar ele? Ele é caríssimo. Mas eu dei... E eu nem sou Mentira, eu sou caríssimo. Minha mãe falou que eu não sou como todo mundo, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas teve essa resistência. Aí, aí tem o outro lado, que por ser uma cidade pequena e todo mundo saber quem sou eu, e quem é minha família, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é meu tio, quem é minhas irmãs, cachorro, papagaio e periquito, facilita muito. Porque ao mesmo tempo que tem o medo do desconhecido... Credibilidade, né? A credibilidade te faz, as pessoas falam, não, beleza, a ideia é meio maluca, né? Ele é meio... A ideia tá Mas meio eu vou fora dar ali. Oportunidade para ele de mostrar Exato. o talento dele, né? E graças a Deus a gente pega 80% das pessoas em Bariri são assim. Da faixa dos meus clientes, óbvio. Que eu falo que a gente vai entendendo ao longo do tempo quem é o seu cliente. Lógico. E eu entendi que o meu cliente é o cliente que ele busca o diferenciado. O meu cliente, ele busca uma arquitetura mesmo. Ele busca aquele projeto que vai realmente valorizar o imóvel dele. E a gente não está, como eu volto a falar, não está falando de usar produtos ultra caros. Né? A gente pode usar, a gente quer usar, até porque a gente vai pôr qualidade na casa do cliente. Custo-benefício, né? Custo-benefício, exato. Dá para fazer um projeto super legal, não sendo oneroso, mas Sim. que o produto final daquilo, o resultado daquela arquitetura, vai ser um projeto diferenciado, vai ser um projeto que se destaca dos outros, ele não vai ser mais o mesmo, sabe? E isso é muito interessante. Eu escutei isso de um cliente esses dias, eu escutei um áudio dele de 3 minutos e meio. Mandando um áudio e falando... Praticamente um podcast. Praticamente um podcast. O Silvio, nosso amigo Silvio, ele escutou um podcast meu esses dias atrás. O 15 dele minutos foi de áudio, gente. 15 minutos de áudio. 15 minutos de áudio. Preocupante. E ele escutou, viu? Porque eu tava na sala do lado e ele escutou o que eu achei incrível. Achei incrível. Maravilhoso, né? É que eu falo com essa voz muito calma. Mentira, a gente tava gritando no telefone. Ensandecido. Ai, gente, só Deus sabe o que eu passei aquele dia. Que nervoso. E aí, a gente tem a grande maioria desses clientes, e esse cliente falou assim, olha, estou passando um feedback para você, achei super legal o resultado da casa, agora está montando a marcenaria, a gente está entrando na fase de imobiliário. E que legal ver a repercussão das pessoas quando vem na casa. Os meus amigos, família, a gente recebe os amigos aqui e fala, nossa, casa que bacana, né? Que diferente. E isso é muito gratificante, é muito interessante. Então, prazeroso demais. Uma outra coisa que eu ia te perguntar. Como você já está há um tempo no mercado, hoje você começa a perceber os frutos do seu trabalho. Ou seja, clientes que você atendeu há 1, 2, 5, 6, 7 anos atrás. E como é que funciona esse seu relacionamento com eles? Porque assim, você faz uma mudança radical na vida de qualquer pessoa. O projeto, ele altera... primeiro você tem que ter um entendimento do cliente, adaptar as situações porque ele precisa, por quanto ele quer realizar aquilo. E como é que é esse pós? Como é que é ainda, analisando ainda o mercado da cidade de Bariri, porque você tromba com o pessoal em vários lugares, né? Como é No que mercado, principalmente. No mercado, principalmente. 7 horas da noite. Como é que é quando você... como é que está sendo o retorno do seu trabalho, esses clientes que você já atende? Como é que é esse pós aí? É muito engraçado, porque eu tenho algumas casas que eu fiz, principalmente uma em específico, que você foi falando, isso veio na minha cabeça, que eu fiz há 6 anos atrás. E aquela casa foi muito difícil de eu entender que eu não sou dono dela, não fiz para ela. Porque o arquiteto é assim, a gente faz o projeto, a gente passa um ano naquela casa, e ela se torna um filho. E você quer cuidar daquilo. E eu sou leonino, né? Eu sou meio controlador. Vocês sabem disso. Imagina, eu que sou isso? Nem um pouco. Né? Então, assim, foi difícil eu entender da minha cabeça que isso aqui não é seu, Jonas. Isso aqui você não fez para você, você fez para o cliente. E aí você tem esse desprendimento. E aí você ouvir depois de 3 anos, 4 anos que, nossa, eu ainda adoro a minha casa. Nossa Senhora.
dá um calorzinho no coração e você fala, ok, acertei. É gratificante. Né? Muito, muito. Eu ainda não tive a experiência de ver uma casa sendo reformada, uma casa minha sendo reformada, até porque são só 10 anos de formado. Mas daqui 10 anos a gente vai falar sobre isso, né? Podemos. Quando eu for falar dos meus 20 anos de trabalho, a gente vai falar sobre isso. Mas é muito, muito gostoso você ouvir da pessoa que... você encontrar, por exemplo, aquela criança... Aconteceu isso, inclusive, aquela criança que ia no seu escritório com 3 anos de idade, que ficava correndo dentro do seu escritório ali, brincando, que esse menino hoje tem, acho que ele está hoje com 8 ou 9 anos, e que ele já está um menino grande, e você olha assim, meu Deus, ele está crescendo dentro daquela casa, e aí você vê a história do seu cliente, do filho brincando no tapete, do que você escolheu, que a família está usando a piscina que você desenhou. Então, é gratificante, mas dá um negócio na nossa cabeça ali, sabe? Dá um ciúme. Um ciúme não, mas dá uma... pulando na minha piscina, e que eu fiz essa piscina, não é pra ninguém pular nela. Eu fico bravo quando muda a cor da casa, quando coloca um móvel feio. Quando eu vejo um móvel feio ali, eu falo, não, estragou, né? Aí não dá, aí quebrou minhas pernas, né? Você sabe que tenho um amigo que ele é arquiteto, e ele... fez um projeto de uma franquia de uma loja de shopping de capinha de celular, né? O cara estava começando a investir na hora, ele falou, é um segmento legal, vou fazer. E fez o projeto com esse arquiteto. Loja linda, o arquiteto pensou na circulação, a pessoa chega aqui e vê isso. Pensou nos mínimos detalhes. A loja do cara foi muito para frente, foi muito boa, foi muito bacana. Aí um dia a gente estava conversando, eu falei, e aí aquele seu cliente? Ele tá abrindo mais 2 lojas, uma em cidades grandes, tipo assim, sei lá, Ribeirão Preto e Sorocaba, um negócio assim. Cara, que legal. E o projeto? Falou, cara, não sei, eu não tô fazendo. Como assim você não tá fazendo? Não, ele pegou e ele tá fazendo. Aí você entra no Instagram, é uma loja feia, é uma loja escura, é uma loja mal feita. E assim, o cara não consegue entender que exatamente o fato dele ter investido num projeto arquitetônico fez o diferencial e ajudou muito para a loja dele crescer. Então, hoje, assim, as pessoas hoje não conseguem entender exatamente isso. O quanto valor um projeto coloca num ambiente. Não. Então, é fácil lá. Não, é caro. As pessoas não têm noção de quanto vale, de quanto trabalho é, de quanto esforço é, de quanto você tem que pensar nos mínimos detalhes. Sim. Principalmente na área comercial. Acho que você já deve ter feito bastante projeto comercial. Muito. Às vezes o cliente ele não tem muito essa dimensão. Foi engraçado porque hoje de manhã eu tive que explicar isso para um colega na academia. Ele perguntou como que era o meu trabalho. Eu falei, olha, quanto tempo leva o meu trabalho? Eu falei, depende muito da resposta do cliente. Mas, na média, um projeto chega a 1 ano. Claro. Há 2 anos. Sim, eu tive projeto de 3 anos. Falando nisso, você pega administração de obra também? Como é que funciona? Explica melhor pra gente. Hoje não mais. Não mais. Hoje não mais. Hoje não faço mais administração. Mas a parte de projeto, aí que entra esse lado do valor do projeto. Né? A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando da importância que o projeto tem em relação a uma construção. O preço do projeto, ele é aprovado na prefeitura, a parte de cartório, tirando INSS de obra, na média, ele equivale a 1 a 3% do valor da obra. Então, ali é um valor pífio perto do que você compra. A pessoa reclama ali, está criticando. Lógico, não são todos assim, graças a bom Deus. É um ou outro em cada alinhamento de planeta que reclama de valor do projeto. Que a pessoa reclama ali de pagar, sei lá, 12, 15 mil reais do projeto, mas ele vai comprar uma chopeira de 18. Aí ele vai colocar uma chopeira de 18 num contexto que não tem nada a ver, com uma iluminação que não tem nada a ver, com mobiliário que não tem nada a ver, com uma execução que não tem nada a ver, com um projeto que, por mais que ele está colocando uma mega chopeira de 18 mil reais, o resto não presta. Né? Então, às vezes a pessoa não faz esse juízo de valor. E aí o tempo de projeto, como que ele varia? Né? O estudo preliminar ele leva em torno de 15 a 20 dias para a gente apresentar depois do briefing do cliente, depois a gente conversar com ele e ele entender o que ele quer naquele espaço. Que também é uma fase muito difícil, né? Extremamente. Você conseguir captar essas informações. Exatamente. Tem cliente que fala, mas tem cliente que é um pouco mais fechado, né? Muito. A primeira coisa que a pessoa senta ali comigo, eu falo, amor, você vai ter que ser aberto comigo. Você vai ter que me falar a sua vida. O que você quer. E eu sempre falo para o meu cliente, a gente vai aprendendo ao longo do tempo que não pensa naquilo que você tem agora. Pensa no que você vai querer pôr.
Você vai querer pôr uma chopeira, você vai querer pôr uma adega, você vai querer pôr um balcão refrigerado, você vai querer pôr Uma churrasqueira, mas eu quero uma churrasqueira a gás, eu quero uma a carvão aqui do lado. Não vou fazer agora as duas, mas eu tenho esse plano, eu tenho esse sonho. Eu tenho o sonho de comprar uma RAM, né, uma caminhonete gigante, mas vamos pensar. Porque o projeto ele tem que durar uma casa, para você não se incomodar com ela, 25 anos, na média. Sim. Então já tem que pensar daqui a 20 anos o que essa pessoa vai ter, sim. Aonde o molequinho que está correndo vai estar daqui Exato. Saindo da faculdade, voltando ou para casa, ou tendo filho e voltando para aquela casa casado para visitar os pais no final de semana. É muito tempo, né? É muito tempo. É uma vida, né? É uma vida. Então você tem que pensar muito nisso. E eu falo sempre pro meu cliente, não pensa só no agora. Sim. Não pensa com a sua cabeça de agora, pensa no que você quer ter. Ah, mas eu não vou usar tudo isso. Tá, mas o que você quer ter? Então tem uma coisa até meio de previsibilidade de projeto, né? Você tem que imaginar o que a pessoa vai querer daqui a um tempo. E aí eu explico isso, a gente faz toda a análise de terreno, topografia, insolação, o entorno dessa construção, como que ela vai ser, o que eu tenho de vizinho, né? Às vezes o vizinho tem sei lá... Um sobrado. Vamos falar de um sobrado, por exemplo, e a janela dele dá para esse terreno. Não, certo. Né? E acontece, legalmente pode? Não pode. Mas, enfim, então a gente tem que analisar tudo isso. O que eu tenho na frente desse terreno, né? Eu tenho um poste, eu vou fazer uma sacada e essa sacada vai dar de frente com esse poste, vai ficar legal, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Vou fazer entrada de luz e água e vou colocar aquele fio de qual lado? Eu vou colocar aquele fio aparecendo na frente da casa? Fica feio? Coisa linda, maravilhosa. Fica maravilhoso, né? Fica incrível. Aí no Natal coloca a luzinha assim, fica uma... Aí você decora com um sapato. Sabe, tênis, velho, você joga. Tênis! E geralmente são tênis mais antigos, né? São aqueles o que tênis... chute, né? Lógico, tem um cadarço desse tamanho. Quase meio metro ali de cadarço. Eu acho que até mais, né? Acho que bate ali Eu lembro que eu dava uma volta na canela, né? Você ficava enrolando na canela. É quase uma gladiadora, né? Dá pra fazer um romano. E aquilo machucava a canela de todo mundo, cara. Você já usou que chute já? Não é da minha época. Desculpa aí. Nossa, gente, desculpa, ele tem 18 anos de idade. 18. Falou. Nossa, Luiz, tá na hora de dormir, hein? Tá na hora de dormir, já tá na hora de ir pra cama. Mas você tem que analisar tudo isso. E aí o cliente, ele acha, muitos, né? Não todos, que é muito simples. Ele acha que é 3 cliques na tela e acabou. O computador faz. O computador faz. A IA faz tudo isso. Agora é IA. Agora a IA faz. É maravilhoso, né? Então, às vezes o cliente ele não tem essa dimensão de que você está lá projetando e às vezes não tá bom. Não tá legal. Às vezes você teve uma ideia que, nossa, super interessante. Aí você vai para casa, você dorme, vai ficar legal. E muitas vezes você faz o 3D, não ficou bom. Você pôs a planta no CAD e não ficou bom. Tem essa situação de você elaborar, chegar quase a fazer já um anteprojeto e você bater o olho e falar, não virou. Aí você tem que voltar, eu rasgo, repensar volto a prancheta. Refazer novamente. Várias vezes. Às vezes a gente está lá fazendo projeto, o próprio desenvolvimento desse projeto, das alterações que o cliente quer. Muitas vezes eu falei para o meu cliente, vamos deixar isso aqui quieto. Isso aqui passado, vamos fazer do zero. Não, mas... É mais fácil fazer do zero do que encaixar isso aqui. Consertar. Não dá. Não vamos fazer uma coisa, a gente não tem impedimento, é uma tela em branco. Isso aqui, vamos fazer um outro. Se é uma reforma, beleza, a gente tem limitação. Lógico. Mas não é o caso. Então, o você projetar, ele tem muitas camadas. Aí você tem legislação que também limita muito o que a gente está trabalhando, né? Você tem a permeabilidade do solo, você tem recursos que você precisa seguir, né, as laterais, fundo, na frente do terreno. Então, você tem que seguir tudo aquilo. Então, não é só você projetar, você tem que levar em consideração todo aquele projeto. E muitas vezes o cliente muito leigo, ele acha que é 3 cliques na tela e é muito simples. E eu explicando para esse meu colega, eu falei, olha, é um prazo muito longo, e falando tudo isso para ele, ele falou, eu achei que era uma coisa muito simples. Não, porque depois do projeto de arquitetura, né, que você aprovou aquela planta, você vai para o 3D. Aí você aprova esse 3D, que a gente vai ver o arquitetônico, né? A relação de materiais, de cores, da composição em si. Feito isso, a gente libera uma cadeia de documentos que a gente libera para esse cliente, que é o que vai para a obra. Que a gente libera hoje em torno de umas 9 a 10 pranchas de arquitetura no escritório, fora a parte de interiores. E tudo isso é o mínimo para a gente fazer essa construção.
E aí você leva em torno de 60 dias para fazer tudo isso. É muito tempo. Né? É muito tempo. Isso com uma equipe também, você deve ter Isso, uma equipe de eu tenho gente 2 estagiários no junto. escritório hoje. Isso hoje, porque antes eu fazia sozinho. Nossa. Há 3 anos atrás eu fazia sozinho. E com a demanda aumentando, quase ficando maluco. Sim. Então, em paralelo a isso, você acompanhando obra, aí você vai para o orçamento, aí você vai para a conversa com o cliente, e aí não é uma obra, são 25. Não é um projeto, são 15, que é o que a gente tem hoje no escritório. Andando o projeto são 15. 15 projetos. 15 projetos ao mesmo tempo. Você não tá tremendo ainda, eu tô percebendo, assim. Não. Ou é de vez em quando dá uns... Não, Você tá dormindo? Eu tô dormindo bem. Consegue dormir bem ainda. Consegue dormir bem. A gente dá conta. A gente dá Nossa, conta. 15 projetos, cara. Ao mesmo É tempo. muita coisa. É muita Coisa pra coisa. caramba. São 15 projetos, É 5 30 para cada, clientes. é 5 para cada um, né? Meu 5 para mim, Deus 5 do para cada um dos céu. meus estagiários, tá tudo certo. Aí tem as obras, né? Então, assim, lógico, são clientes e clientes. Hoje a grande maioria... porque em paralelo a isso tem o outro lado, né? Que você entrega tanta coisa que muitas das vezes a obra vai sozinha. Vai sozinha. O cliente, o pedreiro, o fornecedor, ele só vai ligar para confirmar e eu só vou para a obra para confirmar. Então, o projeto bem detalhado, ele demora 60 dias para a gente fazer, para não ter que refazer aquilo e nem ficar indo na obra toda santa hora e falar, você está errado. Sim. Porque isso também é custo ali na obra. Sim, claro. O retrabalho é muito custo e não é sustentável. Porque a gente também tem o outro lado, o lado do ambiental, a gente tem o lado da sustentabilidade, porque a casa também tem que ser pensada nisso. Porque hoje a gente não tem como pensar numa casa e não levar isso em consideração. Energia solar, o carregador para o carro elétrico, Exato. o que você vai ter de equipamento dentro da sua casa, vai ter captação Automação. d'água, automação. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração em projeto. Lógico. Por isso Até que mesmo nos materiais que você vai usar na execução da obra, né? Exatamente isso. Tem situações do cliente, por exemplo, a gente estava falando da automação, né? Você citou da automação. Eu quero que o meu banheiro tenha o aquecimento de piso, eu quero que os quartos tenham aquecimento de piso. Super interessante, é um negócio super fácil de fazer, desde que você deixe isso previsto na construção da casa, previsto isso em projeto. E é super bacana, porque você não precisa manter aquilo ali ligado o tempo todo, você ganha qualidade de vida, você ganha saúde dentro da sua casa. Então, é tanta coisa para você pensar ao mesmo tempo, que aí quando você explica isso para o cliente, a pessoa fala, ok, não é caro, Exato. não é caro. E, Jonas, pegando um gancho aí no que você estava falando, como é que você está bem cercado de fornecedores, de parceiros comerciais que, junto com você, conseguem atender seus clientes de uma maneira... Alguns demoram para mandar orçamento. Ah, tá, entendi. Alguns demoram O para Dimitri. mandar orçamento. O Dimitri é responsável por fazer os orçamentos, tá? Exato. Gente, é terrível, tá? Isso aqui, ó, tua cara de bom moço, é terrível. Então, mas assim, deixa eu dar meu ponto de vista. É tudo O migué. problema é o Para. seguinte. É 3 A cliques na gente tela. recebe... o AIA faz. A IA faz A orçamento. gente para. recebe orçamento, na grande maioria das vezes, são de pessoas que não têm um atendimento de um especialista, de um arquiteto ou de um engenheiro. São pessoas comuns que chegam para mim, chegam para o Luiz, que é do departamento de vendas, eu quero fazer um pergolado. Aí, beleza, olha, o pergolado dá para você fazer assim, 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 assim. Ai, orça dos 4 jeitos para mim. Aí cai a informação para mim, Dimitri, olha, quer um orçamento desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí eu, para piorar, falo assim, escuta, mas esse aqui dá para ter essa cobertura, essa cobertura e essa cobertura. É exponencial, tem Então, inúmeras assim, possibilidades. E o que acontece? Aí você faz o orçamento e a pessoa nunca mais olha na sua cara. A pessoa some. Não Você gosto de sente um você. vazio dentro de você, entendeu? Ai, você fala assim, eu fui usado. tadinho, Me abandonou. Exploraram e... Tadinho, gente. Eu acho que deve acontecer com você também, né? Não Acontece. sei. Da pessoa vir e faz um orçamento, toma o seu tempo seu do caramba. Acontece. Principalmente quando era pelo WhatsApp. E aí eu parei, né? Que hoje eu faço a pessoa entender o que... Tudo isso que eu acabei de explicar, eu faço a pessoa entender. Porque é uma experiência, né? Eu acho que você tem que fazer com que o cliente vá até o seu escritório, Exato. sente de frente para você na tua mesa. De frente e com o Jonas. Com o Jonas. De frente com o Jonas. E aí você tenha essa oportunidade de explicar como é que funciona, né? Isso. Qual é a tua metodologia. Eu acho que isso agrega valor e faz com que o cliente entenda o valor do investimento, né? No caso. Sim, mas aí são clientes e clientes. A gente vai também entendendo quem é o teu perfil de cliente. Quando o jeito que a pessoa te aborda, você sente. Hoje eu aprendi a discernir isso. Quem é o meu tipo de cliente? Quem é a pessoa que realmente tem interesse?
Porque a pessoa que procura você no mercado, por exemplo, a pessoa, o jeitinho que ela vem falar, você percebe que a pessoa realmente quer o teu projeto. Exato. A pessoa que só tá te ligando para perguntar, já aconteceu... Só especulando, só. Tá especulando. E às vezes até concorrente. Sim. Porque teve uma que acha que eu não peguei isso, mas enfim. Mas faz parte, vai. Faz parte do show. Faz parte do show. Não, sempre tem. Sempre tem a pessoa que está especulando, que está sim, orçando. sim. Que tá às vezes ela está bem. perdida também, às vezes ela quer uma informação norte ali para saber para onde ela vai. Sempre tem, faz parte. Aí tá tudo certo, a pessoa tá procurando, tá perdida. Ela vai encontrar o perfil dela de profissional. E às vezes você até atende a pessoa e você fala, olha, o que você está me pedindo talvez não é muito meu perfil, né? Eu acho que você pode procurar uma pessoa que talvez vai te entregar aquilo que você procura. Exato. E tá tudo bem, tem profissional para tudo, só nasceu para todo mundo. Alguns brilham mais, outros brilham menos, alguns entregam um pouco mais de luz ali para a árvore, outros menos, então tá tudo certo. Faz parte, o mercado Tem gente que coloca o gato em cima do telhado também, do projeto. Ele tá falando isso porque o meu estagiário colocou o gato no projeto do Pergolado, gente. A gente coloca pombas, a gente coloca árvore, a gente coloca pessoa. É humanização de projeto. Com certeza. É pretender escala de projeto, entendeu? Que a gente sabe que um gato vai andar em cima. Por exemplo, tem um gato da loja do meu primo, que é vizinho do meu escritório, que sim, a gente quase que forma uma galeria comercial de família. E o gato que dorme na loja do meu primo, que ele fica deitado no caixa, ele passa entre meu escritório, ele passa pelo meu escritório, entre a loja e a casa da minha mãe, ele passa pelo meu muro de manhã, ele olha pra minha cara, ele me dá bom dia, Bom dia, Jonas. Ele olha, isso quando ele não senta e fica me observando. Nossa. No inverno ele faz muito isso, ele senta, me observa, a gente conversa um pouco, aí ele vai embora. Teve uma vez que a minha mãe falou que ele estava vendo minha mãe vendo televisão, ele estava assistindo a TV junto com a minha mãe. Minha mãe falou pra ele, eu vou abrir aqui pra ele entrar, tadinho, porque tá frio, Aproveita, né? Aproveitando. Então acontece, não é baseado em fatos reais. Então isso não é uma coisa, um achar nosso, tá? Mas falando dos fornecedores, tem alguns que atrasam mesmo o orçamento, né, Dmitry? Entende, a gente mas briga, assim, né? A gente manda um áudio, pô, Dmitry, aí a ideia é sempre melhorar, a ideia é sempre a gente conseguir. É difícil, não é fácil, a gente se empenha. Sim, não, mas tirando isso, você está bem respaldado aí com fornecedores dos mais diversos segmentos aí, se você... A gente tem fornecedor para tudo, certo, né? Desde da parte mais simples, até desde a limpeza do pós-obra até as mais complexas. Hoje a gente tem uma gama muito grande de fornecedores, a internet ela aproxima muito, mas também o interesse dos fornecedores em Bariri, em cidades menores, não vou falar só de Bariri, aumentou muito. Porque se você se limitar, por exemplo, a uma cidade um pouco maior como Bauru, Jaú, ficar aqui em Lençóis, se você só se limitar a isso, você perde o mercado potencial que são nas outras cidades. Porque obra você vai ter em todo canto. Sim, exato. E isso eu falo até para a minha parte de trabalho. Eu estou em Bariri, mas eu não faço projeto só em Bariri. Eu ia perguntar isso. Fora Bariri, tem alguma outra cidade que você tenha projeto atualmente? A gente tem projeto hoje em Jaú. A gente já fez muita coisa em Itaju, Ibitinga. A gente tem projeto em São Paulo, já fiz em Minas, já fiz no Mato Grosso. Então, tem bastante coisa que a gente manda para fora, né? Então, a gente tem alguns arquitetos que a gente pega de fora só para fazer a parte legal mesmo, documental, mas o projeto sai do nosso escritório. Certo. E isso funciona muito bem, porque a gente fala que a gente vai aonde o cliente quer a nossa arquitetura, onde quer o nosso trabalho. Porque projeto é projeto, onde ele for. E hoje os fornecedores eles vêm dessa forma, eles não vão se limitar apenas à sua base, ali, seu hub. Ele vai para outras cidades, ele vai atender. Até alguns clientes falam, nossa, mas vai vir de Bauru? Vai. Por que não viria? Por que não? Por que não viria? Ele vai vir te atender. Nossa, mas vem. E atende super bem, da mesma forma. Às vezes com valores até menores mais do que competitivos você... do que... Muito. Às vezes a gente orça na cidade e orça fora. E muitas vezes dentro da cidade local fica mais caro. Certo. E que aí muitas vezes, isso é até interessante porque... Pega uma cidade como Bariri, por exemplo, né? Às vezes tem uma pessoa ali que trabalha com a parte de serralheria. Vamos falar nesse caso. Aí a pessoa está lá trabalhando com serralheria, ela está praticando aquele valor ali, a gente acha que está tudo dentro. Não tem comparação com outro valor, né? Na hora que você vê que que tem coisa mais cara, que a gente já encontrou, tem coisa que o preço está mais dentro, nossa, por que não? Então, hoje, os fornecedores, eles dão... Além da gente ter uma gama muito grande de fornecedores, a gente tem uma gama de produtos que o fornecedor apresenta. Porque também tem esse outro lado. Às vezes, a gente está lá dentro do escritório, naquela rotina imerso, né, dentro do escritório,
ou como eu costumo falar, a gente fica preso dentro do nosso cativeiro, né? A gente fica preso Casulo, né? É no casulo. No casulo. Alguns falam, nossa, faz tempo que eu não te vejo. Estou preso no meu cativeiro, né? Estou trabalhando, né? Principalmente final de ano. Você quer ver o arquiteto desaparecer final de ano? Porque o arquiteto está fazendo o quê? Entregando projeto. Todo mundo quer o projeto até o final do ano. Todo mundo. Por quê? Porque janeiro é quando começa. É quando começa. E aí a gente vai ficar louco. Nossa. Viu, mas deixa eu te falar, você tá brincando falando que você fica recluso no escritório e tudo mais, mas recentemente eu sei que você teve a oportunidade de participar de uma imersão cultural, você foi para Milão, Sim, no Salone, e em busca de novas tendências, né? Acho que é o sonho de todo profissional de arquitetura participar, né? É o berço do design mundial, acho bem importante você resgatar, né, as tendências mundiais e apesar de hoje você há de concordar comigo que essa distância do mercado internacional para o mercado local, digamos, Brasil, nacional, encurtou bastante, porque acaba que as coisas chegam mais rápido aqui, comparado com anos atrás, né? Mas se você quiser falar um pouco também dessa experiência que você teve lá em Milão, como foi? Foi muito bacana, porque é justamente isso. Quando você chega ali em Milão, você entende que o brasileiro não é atrasado. A gente tem a síndrome de... inferioridade. Vira-lata. Cachorro vira-lata. Né? A gente tem a síndrome do cachorro vira-lata. E você acha que tudo que é made in Brazil é ruim. E não é bem assim. Né? A gente vai para lá, você está ali naquela feira que é imensa, que é vitrine mundial para todas as marcas. Sim. Né? E você está ali com as maiores marcas do mundo, com gente de todos os lugares vendo a mesma coisa que eu tô absorvendo, a pessoa está absorvendo. Né? E a gente vai processar aquilo de uma forma diferente ou muito similar. E aí a gente começa a ver que o brasileiro não é atrasado, que a gente não está tão longe daquilo que o mercado externo faz, que pratica. O design brasileiro, ele é muito apreciado lá fora, ele é muito relevante lá fora, o europeu ele está olhando, o chinês ele está olhando, o Oriente Médio, a África, a Oceania, a América está olhando para o mercado brasileiro, sim. A gente acha que, imagina, a gente está aqui isolado. Não, olha. Até porque muita marca brasileira está lá fora. Sim, com certeza. A gente consegue pegar marcas de todos os ramos, desde o moveleiro até a parte da construção pesada, né, que a gente é acostumado a ver as marcas brasileiras, né? Aqui, a gente é acostumado há tantos anos ver ali o produtinho com aquele vaso sanitário colorido na casa da avó. A gente fala, olha, essa marca aqui é super famosa, super conceituada, ela está lá fora. Ela está vendendo o produto feito aqui para o estrangeiro, com a mesma qualidade feita no Brasil. Então, você chegar em Milão e você vê lá mobiliário que você sabe que é de marca brasileira e tem uma cópia, você fala, olha, interessante. Né? E as marcas brasileiras lá. E aí você bebe daquela fonte, você olha tudo aquilo e você absorve. E eu tenho o costume de ir toda vez que eu vou em feira, desde o Salone até uma Casa Cor, até Campinas Decora, Casa Cor Ribeirão Preto, que aqui está do nosso lado. Exato. Eu entro mudo e saio calado. Eu só olho, eu só toco, eu só absorvo, eu faço comentário comigo mesmo, mental. Eu não fico perto dos coleguinhas, ou quem vai comigo, eu vou sozinho, assim. Até já me chamaram de chato por isso, mas é meu jeito. É um momento que você aproveita ali para eu absorver tudo. Isso, eu fico introspectivo, eu vou olhando, eu faço as minhas fotos e tal. Porque a gente vai absorvendo aquilo e você vai aplicar em projeto. E aí é engraçado porque toda vez você olha e lembra um cliente. Nossa, podia pôr isso na casa de tal pessoa. Nossa, isso aqui é a cara de tal cliente. Isso aqui é... Nossa, se tal pessoa ver isso aqui, ela vai dar risada. Ela vai querer até na casa dela, só que vai discutir com o marido. E o marido dela vai ficar quieto, vai pôr isso aqui e vai aceitar. Então, a gente começa, em feira, a gente olhar isso e pensar sempre no cliente. É muito engraçado isso. Em Milão, a gente vê muita tendência, por exemplo, que foi uma das coisas assim, que mais fixou na minha cabeça, por exemplo, mesa, né? Mesa de jantar, mesa de centro, mesa de área externa. Por exemplo, trabalhando com mesa em pedra natural, né? Seja tanto em pedra natural mesmo, ultra compacto, ou até mesmo porcelanato. Aí dá 2 meses, mas foi 2 meses que a gente voltou de Milão. Essas mesmas mesas estavam sendo vendidas em lojas aqui de Bauru. Sim. Estava sendo vendida aqui já. Aí você fala, cara, o negócio que eu vi há 2 meses lá em Milão, já está aqui? É tão atrasado assim?
Não. Não é atrasado. Você vê a cadeira que está lá assinada, sendo lançada no salão do móvel, aí você chega, a cadeira está aqui. Aí tem uma empresa de Bariri que tinha um stand em Milão. Com certeza. Passei por lá, você trabalhou nessa empresa também. Muitos anos. Muitos anos. A gente Mobiliário passa... corporativo, né? Hoje ela não está só no corporativo, né? A gente não pode Hoje hoje ela entrou no residencial também. Hoje ela já está enveredando para o residencial também. Hospitalar, principalmente, sim. Mas o forte é o corporativo. E hoje ela não fornece só a cadeira, né? Ela fornece todo tipo de mobiliário. Aí você vê lá cadeiras feitas por designers brasileiros, um designer que a gente conhece. Bariri. Baririense, a fábrica produz em Bariri. E você vê lá o italiano, o americano comprando um produto feito em Bariri. Uma cidade de 33 mil habitantes, que você conhece o cara que está produzindo, que está comandando a injetora que está trabalhando naquele produto. Então, dá um nó na nossa cabeça e a gente fala, ok, a gente não é tão atrasado assim. E você consegue aplicar aquilo com mais tranquilidade, você fica com mais firmeza na hora de você propor aquilo para o cliente. Então, muita coisa que a gente vê em Milão, a gente vai colocar aquilo por 2, 3 anos dentro do projeto, porque aquela tendência ela vai durar por muito tempo. Né? A parte de iluminação, por exemplo, muita peça que eu vi lá em Milão, a gente já vê no catálogo 2026 de muita marca brasileira. Então, assim, é muito interessante você ver como que o brasileiro ele é exigente, ele é um público exigente, ele quer o melhor, ele quer aquele produto que tenha design, ele paga, se ele quiser, ele paga, e falo que a gente já percebe isso às vezes pelo cliente, não é falta de dinheiro, ele gostar. Ele saber que aquilo ali vale a pena. Tem valor. Tem valor. E o cliente, ele paga. A gente vê isso muitas vezes. Às vezes a gente acha que o cliente ele não vai pagar por aquele produto. A gente fala, você acha que eu vou pôr isso aqui no projeto? Imagina, vou pôr uma bancada de 40 mil reais, a área gourmet da pessoa. O cliente vai olhar da minha cara, vai dar risada. Não, vamos fazer. Às vezes para ele é importante exatamente esse é o ponto focal da casa dele. Não, e ele entende que não tem só a estética. Porque muitas vezes a gente não coloca só pela estética. Lógico, tem que ficar bonito, porque é arquitetura. Né? A gente lida com a beleza. Mas aí você começa... O cliente entende o porquê daquilo. Então, hoje, as pessoas elas não são tão bobas. E eu falo muito isso para alguns fornecedores. Não acha que a pessoa não vai dar um Google. Né? Não acha que não vai dar um Google, porque ela vai Hoje a informação é muito fácil, muito rápida, né? Muito. Então, você vai lá para Milão, aí você posta story, cliente vê, ele printa para depois mandar para você. Sabe isso aqui que você viu lá, que você filmou? Eu quero na minha casa. Opa, vários fizeram isso. Vários. Como que funciona aquilo que você mostrou? Como que é aquele sistema? Não, vamos fazer, é interessante, é legal isso. Tem no Brasil? Tem no Brasil. Às vezes a mesma marca ou alguma marca brasileira traz aquilo para o Brasil, algo compatível, não, às vezes não 100% igual, né, por questão mesmo de lei, né, de norma brasileira. A gente tem uma norma muito específica, diferente da externa. Mas é muito interessante você ver como que o cliente hoje, quando ele entende, ele compra. Quando ele entende o valor daquilo, ele abraça a ideia. E hoje o cliente não é mais bobo. Então acabou aquela coisa do... será que eu estou colocando uma coisa... Será que o arquiteto está falando a verdade? Não, a pessoa vai saber se você está falando ou não. Então, deixa eu fazer uma... Ai, meu Deus. Então, porque você falou assim, hoje o cliente não é mais bobo. Eu concordo com essa afirmação. Hoje em dia a gente tem... o cliente é bombardeado por informações Sim. cada dia e principalmente, acho que você passa por isso, né? Quando o cliente vai fazer um projeto, vai fazer uma obra, o Pinterest dele vai, YouTube, e você fica... O Reels dele, o algoritmo do Instagram dele fica completamente... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando esse cliente, que eu acho que muitos profissionais devem passar por isso, quando esse cliente começa a achar que ele sabe mais que você, como que resolve? Não que tenha uma solução, mas como... Eu não sei se você já passou por isso, eu acredito que sim. Como lidar? Porque vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não, meu arquiteto não sabe o que está fazendo, eu quero isso. Eu já escutei isso de um, inclusive. Eu já escutei isso de um. Como é que faz? Assim, eu já tive uma situação, vou contar um case, de um cliente chegar com o papelzinho na mão e falar assim, eu fiz o projeto da minha casa. Nossa. Que lindo, nós vamos deixar aqui quieto e agora eu vou fazer o meu. Que lindo, né? Nossa, que lindo. Nossa, meu amor, como você é criativo, né? Não, deixa de lado e falo, olha, você está me contratando para isso. Então, esse é meu trabalho? Sim. Esse é o meu trabalho? Eu tive algumas situações onde o cliente ele falou, não, eu quero que você faça isso aqui.
eu quero que você faça o que eu tô pedindo. Exatamente o que eu tô querendo. Eu faço o que ele tá pedindo, mas eu faço o meu. E eu provo por A mais B o que ele tá pedindo tá errado. Eu faço muitas vezes isso. E a pessoa vai, ok, então eu assumo que eu tô errado. Você mostra o seu produto exatamente para ter um Isso. efeito de comparação. Exato. Para você, exato. olha, o seu, né, tá Exato. assim, mas olha o que eu consegui fazer. Para ele visualizar essa diferença. E algumas vezes, a hora que chega na obra e a pessoa fala, não, mas eu quero pôr esse determinado produto, eu gosto disso aqui, tá bom, é sua casa, mas você vai ter isso de problema. Se você quiser continuar, show de bola. Assina aqui embaixo. Tá tudo certo. Assina aqui embaixo. Foi você. Aí eu faço a pessoa entender. Foi você que escolheu. Tá? Então vamos pegar aqui pessoas de testemunha. Vocês entenderam que é ele que tá escolhendo. Todo mundo aqui tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Todo mundo aqui? Vocês estão ouvindo? Foi a pessoa que escolheu, tá? Vocês sabem que eu faço isso. Vocês sabem que eu faço. Vamos deixar registrado. Eu quase não faço isso. O WhatsApp é um negócio, gente, maravilhoso. Ah, salva, né? O WhatsApp salva. Porque, nossa, o meu histórico tá lá desde 2018. Nossa. Eu não apago. Porque Haja backup. Porque eu Haja trabalho espaço na nuvem. Não, a gente paga iCloud Plus lá, a nuvem a mais pra isso. O É meu um respaldo, na verdade, né? Isso. Você ampara ambos os lados, né? Porque Sim. você está mostrando ali para o cliente que realmente daquele jeito não vai funcionar e você está dando a solução. Sim. Aí ele está te pagando para Pra isso. É meu trabalho, né? É o teu trabalho, meu então- trabalho é avisar pra pessoa que isso não vai funcionar, que isso é perigoso, que isso aqui não vai ficar bonito. Eu já tive situações que eu falo pra pessoa, olha, cafona, ruim. Aí tem alguns clientes que falam assim, olha, se não ficar bom, você me fala. Você pode Pode contar com a minha deixar que eu sinceridade. falo, com Fique certeza. tranquilo, a sinceridade vai ser nua e Jonas crua. Afonso. Eu sou direto e Sendo reto. Jonas Afonso. Jonas Afonso não é Jonas Afonso. Mas vou falar. precisa, né? Precisa. E é isso às vezes que o cliente pede, ele espera isso de você. O cliente ele espera que o arquiteto ele seja o cara que fala, isso vai ficar bom, isso não vai ficar bom. Eu tenho alguns clientes que eles têm uma certa dependência de mim, do meu trabalho. E é engraçado porque tem alguns que eles nem estão fazendo nada errado na casa. Ele está fazendo exatamente o que está no projeto. Mas, de certa forma, isso é... É maravilhoso. É Eu até muito prefiro bom, que a né? pessoa faça Isso, isso. Eu até porque- prefiro. Olha, que cor que tá no projeto, não lembro o nome da cor. Você manda de novo pra mim, ó, coloquei. Ah, mas essa cor eu não gostei tanto. O que você acha dessa daqui que tá na mesma paleta? Tá tudo certo. Eu sou uma pessoa muito flexível também. Isso é um certeza. outro lado. Eu me acho uma pessoa muito fácil de se trabalhar. Mas é muito louco que tem cliente que chega no meu escritório e eu falo, olha, desculpa, não, isso não vai funcionar. Mas eu provo para a pessoa por A mais B que ela tá errada. Né? Alguns, eu já tive uma fase da minha vida aí que alguns eles batiam de frente, insistia. Não, eu quero desse jeito aqui, tá bom, você pode fazer desse Já jeito. arrumou sem bastante problema. inimizade lá em Bariri, Jonas? Tem. O Inimigos do Jonas Afonso, o Esporte Clube lá de Bariri. Deve ter. Eu até devo imaginar quem é que é o presidente, o financeiro. Os conselheiros, Os né? conselheiros, deve ter Nossa uniforme e Senhora. tudo lá. Tem uma galera aí que, nossa, não pode ouvir falar do Falem nome do bem, Jonas. falem mal, mas falem de mim, né? Mas tá tudo certo, não dá pra agradar todo mundo. Não dá, infelizmente não dá. E tá tudo bem. Porque ao mesmo tempo que tem gente que não vai gostar, que tem gente que vai falar mal do meu trabalho, Exato. vai falar mal do que eu fiz, vai ter a galera que me ama. Com Tem a certeza. galera que me ama. Graças a Deus é a maioria. Ah, não, sim. Graças a Deus. Sim. Amém, Jesus, por isso. Graças a Deus a maioria gosta. Pelo menos o feedback que a gente tem, né? A obra é cansativa, a obra é um negócio que exige muito do mental, do emocional do cliente. Os prazos às vezes estouram, né? Às vezes você encontra algumas situações de obra ali que vai prejudicando. Aí você encontra a mão de obra, né? Não vou entrar muito no detalhe, mas só quem viveu sabe. A gente encontra ali mão de obra que também acaba não ajudando muito. Tem muito fornecedor sacana. Tem muita gente sacana no mercado. A gente sabe como que é triste você ver um cliente seu perder dinheiro. É triste o cliente ligar, mandar um áudio para você, como aconteceu. Aliás, mandar um áudio não. Esse cliente me pediu para ir até a casa, eu fui na casa deles. E eu nunca vi a esposa desse meu cliente brava. Ela é muito assim de boa, ela estava grávida na época, ela estava para ter a criança. Ele não estava tão bravo, mas ela estava assim, olha o que entregaram na minha casa. Mal assentado, o material riscado, e não pagamos barato. Então, é muito triste você ver isso Sim. na casa do cliente, de um projeto que você fez ali com super carinho, o cliente topou aquela ideia, o cliente investiu uma grana absurda
E o prestador de serviço, o fornecedor não entregar um serviço, um trabalho naquele mesmo padrão. É muito triste isso. Então, às vezes o cliente acha que o arquiteto ele tem aquele sangue frio de achar que o problema não é meu. Né? Você está envolvido. Mas não tem como o seu emocional não tá ali. Aí você perguntou como fica depois que você acaba a obra. Você não tem como não virar amigo do cliente. É muito difícil você não virar amigo do cliente. Lógico, não dá para ser amigo de todo mundo. Não dá para ser a musiquinha da Xuxa, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Não dá. Impossível. Mas tenho muito clientes que depois que acaba a casa, a gente vai fazer um churrasco, a gente vai fazer um jantar na casa da pessoa, e a gente falar e rir daquilo ali que a gente sofreu e depois a gente dá risada, né? De tudo que a gente sofre. Na hora a gente senta, chora. Quantos clientes foram no meu escritório, sentou na minha frente e se debulhou em lágrima? E tá tudo bem. Eu deixo a pessoa chorar, dou um abracinho, tá mais calma. Desabafo, tô aqui, tô com você, dou a mãozinha aqui, tô com você, vai dar tudo certo. Então, o arquiteto ele se torna muito amigo, ele entra muito na vida íntima. Eu falo que a gente tem o poder de unir uma família, a gente tem o poder de separar um casal, separar uma família. Sim. A arquitetura ela tem muito disso. Eu tenho um ex-chefe meu, acho que não era seu, era mais meu do que seu. Então era mais colega seu de trabalho, mas era meu chefe, que costumava falar assim pra mim: você tá lidando com o tempo, o dinheiro e o sonho da pessoa. Nossa. A gente lida com os 3. E aquilo fica na minha cabeça martelando. Eu estou lidando com o tempo, o dinheiro e o sonho da pessoa. E às vezes o cliente acha que o arquiteto ele tem sangue frio. Às vezes o cliente ele acha que o arquiteto não é meu problema, eu não vou me envolver nisso, isso não tem nada a ver, isso não fala sobre mim. Envolve. Eu conheço muito arquiteto aqui de Bauru, da região, que com problemas de obra, a pessoa não dorme. A pessoa não tá transtornada. É sobre o fornecedor. A gente não tem o poder de falar para a pessoa: olha, você vai fazer isso aqui, acabou, você tem que entregar, porque a empresa não é minha, eu sou arquiteto, não sou o cara que está executando aquele trabalho contratado. E aí, muitos arquitetos já vi de não dormir direito, porque o cara está sendo sacana com o cliente. Nossa. E às vezes o cliente acha que a gente é frio, a gente fala: não, isso aqui não é meu problema, mas não, sabe que o arquiteto ele também sofre. E achar que o arquiteto não vai colocar... Ele vai continuar colocando aquele fornecedor que deu problema na tua obra, ele vai continuar colocando... Não existe isso. Principalmente da minha geração para os mais novos. Vai mudando um pouco desse conceito. Né? A gente vai tirando os ruins, a gente vai separando o joio do trigo. E então a casa, aquele projeto finalizado, ele se torna um filho, você vai trabalhar... Eu fui trabalhando isso ao longo dos anos para entender que aquilo ali não é mais meu, é do cliente, é dele. Eu fiz para ele. A casa tem que ter o perfil dele. Ele tem meu estilo, porque o cliente gosta daquilo, ele buscou isso. Eu sou o fio condutor para aquilo ali acontecer. Eu sou o maestro daquilo ali. Exato. Mas teve um amigo nosso que falou isso, né? Sim. Um abraço, Fabiano. Foi a primeira coisa que ele falou para mim: você é o maestro. Você é o maestro. Você que está conduzindo tudo aquilo. Não, mas né? ele tá junto comigo, pelo amor de Deus, gente. O que ele já me ajudou em tantas vezes. Fabiano Fabiano é um fofo, ele é um querido. Sensacional. Ele é um querido. Falei com ele hoje depois de dias. Ele falou: nossa, saudade. Falei: calma, a gente vai ter outras. Eu trabalhei com o Fabiano muitos anos atrás, a gente trabalhou numa construtora e agora a gente voltou a se encontrar. E a pessoa que ia contratar o Fabiano veio perguntar do Fabiano para mim. Falou: o que você acha, Fabiano? Eu acho 2 coisas do Fabiano. É o cara mais chato que eu já vi na minha vida, mas é o melhor engenheiro que eu já vi na minha vida. E quando eu falo chato, não é a pessoa ser. Porque você fala: é chato, ele é uma pessoa. Ele não, é metódico. Ele é chato ele é profissionalmente. Sim. Então, assim, ele é um dos pouquíssimos caras que eu penso assim: se eu fosse construir a minha casa, eu construiria com ele, eu colocaria ele à frente, sem dúvida nenhuma. Ele ao mesmo tempo que ele é muito calmo, embora ele saia da casinha, né? Ele sai de vez em quando. Ele sai da casinha. Eu vi ele, acho que 2 ou 3 vezes bravo. Não vou falar com qual pessoa, que a gente sabe quem é. Sabemos. Ai, gente, a gente vai levar uns 2 anos pra exorcizar isso. A gente vai ter que fazer uma terapia em grupo, eu acho. Essa é uma lista de pessoas. Naquela foto que você mandou semana passada pra mim, faltou só eu. Faltou Realmente só você, faltou. com certeza. Eu e o terapeuta. Eu e o terapeuta, a gente poderia levar... padre, né? Um padre, um rabino, uma mãe de santo. Sim. Gente, ali. não é tudo isso. Ai, não é. Ai, não é. Eu não vou nem falar o que eu falei hoje de manhã pro Luiz Felipe Fabiano. 2 dias, enfim. Enfim, não vamos falar disso, que senão vai estressar. Então, a gente já começa a tremer aqui. Então, o Fabiano, por exemplo, é um cara que é desses engenheiros mais antigos, mas que não pensa dessa forma, por exemplo, que arquiteto e engenheiro não tem que trabalhar junto.
Então, ele, por exemplo, é uma pessoa muito, muito calma para se trabalhar e é muito gostoso isso, ver como ele conduz. Então, você vai vendo que ao longo do caminho você vai formando amizades, você vai formando parcerias com pessoas que agregam e que vai te dando uma segurança de, não, realmente, isso aqui é o caminho. E é o que o arquiteto busca do parceiro, que ele busca do fornecedor, né? Que não seja mais um problema, porque a obra ela tem os seus. Ela dá os seus problemas. É uma equipe multidisciplinar, com pessoas que estão com humores muito diferentes, que... Por um espaço de tempo, né? Muito ali curto, é um ano que você vai conviver com todo mundo ali, né? Então, lidar com construção é uma arte. É uma arte, a gente sofre. O cliente, se ele acha que a gente não está sofrendo junto, a gente está sofrendo junto, a gente chora ali para a família, a gente dá uns berros dentro do escritório ali às vezes. Não, faz parte. Faz parte. E eu acho que, voltando à questão dos parceiros comerciais, né? É claro que a gente, do ponto de vista de, às vezes, fornecedor de um serviço, ou de uma mão de obra, ou de um produto, todos nós estamos sujeitos a erros e a equívocos no processo da construção, da execução. Todo mundo erra, faz parte. Muito. Só que eu acho que assim, o que define se o profissional é bom ou não, às vezes não é a quantidade de erros, mas como ele lida com os erros. Então, assim, deu problema? Deu problema. Tem cara que vai dar o problema e vai dar uma banana para você e eu não vou resolver. Agora, tem cara que você percebe que vai com a faca no dente. Cara, eu errei, mas, cara, eu tô correndo atrás, eu tô fazendo... Então, muitas vezes, o erro do cara não faz você perder a consideração, perder o mérito e perder... A credibilidade. Né? Eu acho que esse é um ponto importante também. A gente não quer parceiros perfeitos, mas a gente quer parceiros que, quando dê um problema, estejam do nosso lado ali. Parceiros leais. Parceiros leais, isso. É lealdade que a gente busca. E é isso que é muito difícil. E aí, voltando a falar de uma cidade muito pequena. Porque ao mesmo tempo que o cliente conhece o arquiteto, o cliente também conhece o fornecedor. Sim, sim. E a conversa por trás, é terrível. E aí é mais fácil colocar alguém como vilão. Quem sempre é o vilão da obra é o arquiteto. Porque até o cliente saber que aquilo ali não foi você que pediu, você vai ser o vilão. E tá tudo certo. Tem obras que muitas das vezes eu acabo brigando com o cliente, ou o cliente brigando comigo. Eu tenho cliente... Hoje a grande maioria briga sozinho. Eu não entro nesse método. Não tenho tempo para isso mais. Eu tenho uns que eu paro de responder no WhatsApp, que liga para mim, tá a conversa trancada. Sim, acontece isso. Eu já contando segredos, né? Para a gravação. Você acha que é só com você que acontece isso? Não, né? Como eu falei, na roda de arquiteto todo mundo faz isso. E é muito doido. E às vezes até o cliente entende. Às vezes até o cara te enche tanto o saco e fala, cara, eu errei, eu te cutuquei demais, eu te pentelei demais. Não, tem gente que não faz isso. Tem gente que não faz esse auto-exercício, porque é mais fácil culpar o outro. É mais fácil. Você vai entendendo ao longo do tempo que alguém precisa ser o vilão daquela história. E sempre, a vida é feita disso, de vilão e mocinho. Em algum momento o arquiteto vai ser o vilão. Grande parte das vezes. Mas é isso que é o bacana. Você buscar fornecedor que te dá esse suporte. Erramos, vamos resolver junto. O buscar o culpado é um problema. Eu às vezes falo para o fornecedor, gente, vamos parar de gastar tempo de procurar o culpado. Você já escutou essa frase minha, eu já te falei várias vezes. Vamos procurar o culpado, vamos resolver. É mais fácil, é mais rápido. E muitas das vezes, e vocês estão no meio de construção, vocês sabem como que é isso, nem é problema insolúvel. Que muitas das vezes nem é tanto dinheiro assim para o cliente gastar. Sim. Nem é tanto. Olha, dificilmente eu tenho um problema assim que é insolúvel e que o cliente vai despender muita grana para resolver isso. Poucas vezes. Mas existe aquela cultura de que a arquitetura ela vem para você evitar erro. O projeto ele vem para evitar erro. Ele não vem para evitar erro, ele vem para diminuir o erro. Zerar erro a gente não zera. Infelizmente. Porque o mercado de construção civil, ele é feito por pessoas, ele é um fato humano. Ele é artesanal ainda. Com certeza. Então, é muito difícil você pegar o cabra ali, com pouca instrução, o servente ali, a pessoa que está trabalhando no chão de obra, ou o cara que está trabalhando na indústria, enfim, que ele não teve uma noite bem dormida porque o filho está doente, ele não está com grana para pagar o remédio, por exemplo, e esperar que o cara vai chegar na obra sorrindo e colocar o piso que você escolheu na loja de um jeito certo, que a cabeça do cara não está ali. Então, também é ter humanidade de entender que a pessoa não está bem.
E aí é engraçado porque você vê muito cliente te aperta para você apertar a construtora, para você apertar o pedreiro, para você apertar o azulejista, o cara que tá ali, que não tá legal. Aí você escuta, né? Você enquanto arquiteto escuta, porque muitas das vezes isso cai no colo do arquiteto, você vai falar com o cliente, você vai ter um pouco mais de traquejo de falar. Você que está orquestrando tudo. Você que está orquestrando tudo, aí você vai falar com a pessoa com o maior carinho do mundo. A pessoa vem com uma pedra. Aí eu sou um mal educado, porque aí eu vou virar um tiranossauro Rex e vou gritar com a pessoa no telefone. O queridinho, para de ser doido, que a pessoa não tá bem. Sim. Você tá entendendo que a pessoa não foi lá porque ela tá preguiçosa de trabalhar, é porque o filho tá doente, porque tá acontecendo isso. Então para de achar que você tem a síndrome de Nicolau Copérnico e é o centro do universo, porque você não é amado. Porque tem gente que acha que é, né? O síndrome de Nicolau Copérnico. Enfim, então é muito doido isso. A arquitetura, o ramo de construção civil, você tem que levar muito... É muita terapia, é muito para você saber levar aquilo, né? É um jogo de pesos e contrapesos e você equilibrando aquilo ali para que no final essa obra acabe e dê tudo certo e todo mundo vai ser feliz. A gente acha, como a gente está no setor da construção, a gente acha que o grande segredo para uma obra ter sucesso ou não é você ser bom tecnicamente. Sim. E eu acho que hoje a gente entende que você precisa ser bom tecnicamente, mas eu acho que acima de tudo você tem que ser bom em gestão de pessoas. Muito. Você tem que entender que você está lidando com uma mão de obra humana, igual você falou, que tem os seus problemas, que às vezes acorda e bate o dedinho no canto da cama e vai ficar com aquela bota enchendo o saco o dia inteiro, e o cara fica irritado, às vezes o cara brigou com um, brigou com outro, às vezes o cara não está bem. E eu acho que as pessoas, pelo menos as pessoas que eu vejo que mais fazem sucesso no mercado hoje, são as pessoas que têm uma grande capacidade de gerenciamento de pessoas, que conseguem fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, que as pessoas entendam o seu propósito e vai. Por que você vai? Não é porque ele paga melhor, não, cara, porque eu me identifiquei com ele, porque eu gostei dele, comprei a ideia dele e vamos embora. Então, acho que esse é um segredo que pouquíssimas pessoas conseguem ter. Não é fácil de ter. Não é fácil, mas eu acho que é o que faz o diferencial. É você ter muita paciência e realmente é você equilibrar isso. É você ponderar que são pessoas. É feito de pessoas. Sim. A casa, às vezes, por exemplo, aconteceu uma situação de eu chegar para um pedreiro uma vez, uma casa em Jaú que a gente fez, e a gente, durante o tempo de processo de projeto e obra, o cliente falou assim, será que ele vai dar conta de fazer minha casa? Né? Eu falei, vamos tentar. Então, vamos dar parte técnica para isso. Então, se ele tiver alguma dúvida, se ele precisar que eu venha, antes de fazer, me liga, não faça sem falar comigo. Então, ele ligava, mandava WhatsApp, a gente ia lá uma vez por semana. Foi assim, ele sempre com muito medo, é um pedreiro bem medroso. E foi muito engraçado que quando acabou a casa e o cliente mudou e a casa ficou linda, ele trabalhou super bem, eu encontrei ele, eu fui parabenizar ele. Eu falei, nossa, né, acabou a casa, parabéns pelo seu trabalho. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, parabéns pra você quem fez. Aí eu falei assim, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz o projeto. Quem executou... Se eu faço o projeto bonito, mas quem tá na ponta não souber fazer, aquele projeto só vai ficar bonito no papel. Na vida real, não. Então, parabéns pra você também. Lógico. Ele começou a chorar. Valorizar o trabalho ele começou a chorar de verdade. E o cliente que vai ouvir isso, ele vai saber que eu tô falando isso, porque esse cliente viu. Ele falou assim, normal, ele é uma pessoa que se emociona muito fácil, ele conhecia já. Ele falou, normal, ele se emociona muito fácil. Mas é muito engraçado ver como ele se sentiu valorizado. E eu falo sempre isso pro pedreiro. Parabéns pro Jonas, ok. Parabéns pro Jonas, mas quem tá na ponta também. Lógico. Não é feito só pelo... É um processo, Jonas. né? É um processo, é feito por muitas mãos. E às vezes, não só o cliente, mas às vezes a pessoa que passa na frente da construção e fala, nossa... olha que absurdo isso, olha o pedreiro, olha, a pessoa tá ali sentada comendo ali na obra. Pô, às vezes o cara tá almoçando porque ele saiu... O cara escuta isso, né? Tá lá cansado. Exato. Pô, o cara só sentou ali pra dar uns 5 minutos. Vai falar que o Alecrim Dourado na empresa também não vai no banheiro pegar o celular e tomar um cafezinho. O Alecrim Dourado não faz isso. Perfeito, né? O perfeito, zero defeitos. Faz, amado. Desculpa, todo mundo faz isso. Inclusive meus estagiários do escritório.
Fazem. Aí o que eu faço? Eu dou Você põe ali... a câmera lá. Não pode pôr a câmera. Não pode pôr câmera, mas assim, eu dou um descansozinho, entendeu? Eu vou conversar com a pessoa, o que tá acontecendo. Eu sou um chefe legal. Eu dou uns berros? Dou, mas eu sou um chefe legal. Faz parte, berro faz parte. Tem Faz que dar parte do show, faz parte. É ser humano também, pô. É ser Acho que é um mar de humano. rosas aqui? O que é? Não é. Então. Quer alegria, quer diversão, vai pra Disney. Não é no meu escritório, não é na construção civil. E deixa eu falar uma coisa para vocês, partindo dessa questão que a gente está com cada vez menos mão de obra, né, especializada no mercado para os diversos segmentos, né, que a obra precisa. E a gente pensar em soluções mais fáceis, Dimitri. O que você poderia falar? Eu acredito que a gente, né, sempre está bem antenado ao mercado, aos fabricantes, para procurar alternativas, né, que nos permitam, né, continuar executando os projetos, né? Acredito eu que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso. Eu acho assim, acho que o Jonas pode comentar também. Eu acho que hoje, analisando o mercado hoje, a gente tem dois grandes problemas, né? Primeiro, a falta de mão de obra. Que eu acho que ela cada vez mais escassa, mais, né? Isso caminha muito para o mundo que a gente está vivendo. Hoje em dia você não consegue falar para um rapaz de 18 anos que ele vai ser servente, que ele vai bater massa para ele aprender a ser pedreiro, para ele aprender a ser um assentador de piso. Ele vai querer fazer outra coisa, ele vai querer outras soluções, que está tudo bem. Eu acho que o mundo hoje em dia é isso, mas acaba gerando um déficit enorme de mão de obra. Aí como os construtores resolvem esse problema, que é uma coisa que a gente conversa muito, é a industrialização da construção. Sim. Ou seja, você tem processos mais industrializados onde você não precisa de gente. Só que o que acontece? Você acaba barrando num preconceito muito grande por parte das pessoas. Porque aquela história, meu pai e meu avô fez assim, meu pai fez assim, o vizinho fez assim, então você está me falando que agora, na minha vez, eu tenho que usar uma parede que vem pronta. Não, eu quero uma parede de tijolo. E é um pouquinho difícil você colocar, mas assim, não tem muito para onde ir. Você quer uma parede de tijolo? Então, beleza, eu vou demorar mais 2 anos para fazer a sua casa. Porque eu não tenho esse cara mais para pôr o tijolo, é muito difícil de ter. Então, acho que hoje são os dois gargalos que a gente tem hoje no setor, que é exatamente isso. A falta de mão de obra e ainda a resistência por parte do público sobre algumas tecnologias inovadoras no mercado. Que eu acho que é o que dificulta, por exemplo. Tem muita coisa que a gente consegue trazer, mas tem muita coisa que não dá, que barra, que é difícil, Sim. não é? Eu falo que é o abrasileirar, né? É você trazer aquela tecnologia que a gente vê fora com o olhar brasileiro, com o jeitinho brasileiro, né? Mas não do modo ruim. É você abrasileirar mesmo os sistemas de produção. Por exemplo, vamos falar do steel frame, por exemplo. O steel frame é uma coisa que está há muito tempo no mercado brasileiro. Ele está tentando emplacar. É uma coisa engraçada que eu escuto muita gente que é fabricante falar assim, é o material do futuro. Gente, eu escuto isso desde a minha época da faculdade. Eu escuto que ele é o material do futuro desde a época da faculdade. E eu sou formado há 10 anos. Então, assim, há mais de 15 anos a gente escuta isso. Eu falo que são processos, é você trazer uma coisa um pouco mais parecida com o jeito brasileiro, que a pessoa vai se identificar com aquilo, que ela vai olhar e falar assim, não, eu vou pôr a mão, eu vou sentir que tá firme. Tá firme. Então. Porque uma parede de estrutura de aço, com a placa cimentícia, com o isolamento ali dentro, não me passa confiança. Porque isso aqui tá oco, Sim. não tem robustez. Sim. Então, por exemplo, se a gente falar de placa cimentícia, não da fininha de acabamento, mas a estrutural mesmo, né? Aquilo a pessoa já olha com outro olhar. A gente pode falar do light wall também, né? Eu ia chegar nele. A pessoa quando vê aquilo, o light wall ou a placa cimentícia mesmo, eu falo que o light wall ele é uma placa cimentícia com a cara do Brasil. Ela é brasileira. Você vê que ela tem uma carinha brasileira mesmo. Por quê? Porque ela é uma parede mais espessa. Então, não soa oco. Não soa oco. Tem o concreto, aí você tem todos os agregados dele ali dentro para ser leve e tem toda a parte da industrialização. Então, eu acho que ele é o melhor dos dois mundos. Sim, né? Da industrialização e de parecer uma coisa mais firme. Porque se você pega uma coisa que é praticada nos Estados Unidos, Canadá e na Europa, o brasileiro vai olhar aquilo, não dá certo. Isso não vai ficar legal. Imagina! É por isso que o americano tem tanto furacão e a casa sai voando, a casa sai inteira na inundação. É por isso.
Então, existe esse preconceito com a tecnologia, mas eu acho que o legal é isso, é você abrasileirar o produto, é você encontrar um caminho mesmo com esse paradigma, esse preconceito, você encontrar um produto que passe por isso e resolva o problema do cliente. Exatamente, traz esse conceito, mas traz essa carinha brasileira. Porque o problema do brasileiro é aquela coisa, ele precisa entender para ele comprar. Assim. Que é aquilo que eu falei para vocês, o cliente se ele não vai falar não para aquilo ali de cara. Exato. Se ele entender que aquilo vale a pena, aquilo vai facilitar a vida dele, porque vamos ser sinceros, vai mudar alguma coisa na vida da pessoa até a parede de placa cimentícia com a estrutura? Não. A resistência à mesa é a mesma, não passa um tiro ali dentro. Eu já escutei a pessoa falar isso. Mas isso aqui passa um tiro? Tá, mas você quer um tiro do quê? De uma que arma que a gente tá falando? Só pra entender. Não, mas se entrar um fuzil, mas você tem um fuzil na sua casa, acho que não é permitido, né? Isso aqui não é permitido no Brasil, né, amado? Você tem um fuzil dentro de casa. Você tem uma janela. Você vai querer que a janela seja prova de bala também, a sua porta vai ser quase um bunker, né? É um bunker, né? É um bunker. Aí a gente vai ter que afundar na terra. Aí nós estamos falando de uma outra coisa, amor. Isso aqui é construção. Já vou falar militar. em bomba atômica? Tipo assim, você vai querer fazer um... Eu acho que é um bunker pro fim do mundo. Nossa. Eu acho. Mas eu já escutei esse tipo de comentário. Ela passa um tiro. Mas por que você acha que em Bariri vai ter um tiro? Pode acontecer? Pode. Mas um tiro de fuzil? Não, porque tem gente que acha que vai ter fuzil, Aí entendeu? você já começa a olhar meio estranho pra pessoa, né? Tipo assim... Você vai fazer o que em casa? Você tem... Você trabalha com o quê? Só pra eu entender, né? Você teve com medo de alguém sair atirando na sua casa. O que você faz na vida? Então a gente acha um pouco estranho. Mas sou gerente de negócios e o cara tá com medo de tomar tiro, pô. Caramba. Sou gerente de negócios com medo de levar tiro. Então é muito engraçado isso. A gente fala brincando, mas eu já escutei de cliente falar isso. Que tem medo de levar tiro dentro de casa. Mas a parede de tijolo também não é imune a isso. Também uma janela não é imune a isso. É. Então, a gente, por exemplo, olhando para o light wall, visualmente ele traz uma robustez, ele não dá a sensação do oco. Mas ele não tem tanta diferença de uma placa cimentícia, né? Não tem tanta diferença. Ele só é um material que vai até facilitar um pouco mais do que vai eliminar alguns processos de obra, né? Então, eu vejo isso com bons olhos, porque você consegue dar um acabamento super bacana, às vezes eu quero um estilo um pouco mais industrial, pensando também em obra comercial, comercial corporativa e até mesmo industrial, principalmente. Eu vejo muito do light wall nisso. Que você vai diminuir o tempo de obra, né, Dimitri? Muito é a pessoa mais. que depende, né, com certeza. do comércio propriamente dito. Quanto mais rápido ele finalizar a obra e colocar a empresa para funcionar, ela vai estar lucrando, né? Sim. As pessoas precisam entender isso. O tempo realmente é dinheiro. Sim. Ou para um comercial, ou às vezes, quando você tem uma casa que está sendo construída, quanto antes você... Porque onde você mora hoje, você tem um custo. Ou o custo de uma casa que você não vendeu, que você está segurando esse dinheiro, ou um aluguel que você está pagando, que a gente já viu várias situações de enquanto a obra está andando, o cliente está pagando um aluguel. Pô, se você tem uma obra que é para durar 2 anos e essa obra dura 10 meses, você está economizando mais de 1 ano de aluguel. Então, essa conta é importante. Aí você fala assim, poxa, mas o metro quadrado é um pouco mais caro. Poxa, mas ele é um pouco mais caro, mas você ganha no tempo. Então, muitas vezes... Elimina processos também. Isso, e elimina processo. Ou seja, hoje em dia, o setor da construção civil joga 30% do que você usa na obra, vai para caçamba. Então, a cada 10 prédios que você faz, você joga 3 prédios fora. Assim, é um número absurdo, não dá para acreditar num negócio desse. Tudo bem, as pessoas querem fazer assim, então é uma certa dificuldade. Mas quando você encontra processos onde você tem um descarte menor, você tem uma otimização do processo construtivo, você tem uma facilidade de execução e você diminui o tempo, isso daí com certeza vai gerar resultados financeiros positivos para o cliente. Só que o que ele fica amarrado? No metro quadrado. Ah, mas seu metro quadrado é mais caro. Cabe ao profissional também explicar por quê. Meu metro quadrado é mais caro, mas eu vou te entregar antes. Se eu te entrego antes, esse tempo que você está pagando o seu aluguel, você não vai pagar. Ou o tempo que você deveria não ter uma loja, você passa a ter o seu estabelecimento e você vai faturar com isso. Então é importante também a gente dar esse ponto de vista. Hoje em dia tempo é dinheiro, não tem o que fazer. Muito. E vai do nosso papel explicar isso para o cliente, né? Aquilo que eu falei, ele não compra se ele não entende. Você explicar que aquilo ali vai ser que aquilo é viável, que o resultado final vai ficar excelente, igual aquilo que ele já está acostumado a ver. Só que ele vai ter uma economia e vai ganhar tempo, a pessoa compra. A pessoa compra porque ela vai fazer o cálculo pessoal dela. Ela vai fazer o cálculo, ela vai dar uma pensada, ela vai ler mais sobre o assunto. Então é muito interessante ver como que o mercado brasileiro ele vai entendendo algumas situações de material,
Ao mesmo tempo que ele rejeita algumas outras que ele vê que aquilo não vai conseguir entrar no projeto dele. Porque, por exemplo, tô citando o steel frame, por exemplo. O steel frame, diferente do light wall, que é uma parede já mais espessa, você tem gradações de espessuras, o steel frame ele tem muita limitação da parte técnica aqui da nossa região. O light wall ele já é muito mais fácil de você... O treinamento de pessoal é mais rápido. Muito mais. Então, assim, você olha aquilo e você fala, gente, mas até mesmo a customização é mais fácil. Porque o brasileiro tem isso, né? Ele adora customizar. A gente pode fazer o projeto, você levar lá 1 ano de projeto, mas eu não gostei da porta aqui, eu quero a porta aqui. E se eu tirar essa parede? Porque a minha mãe veio aqui... Porque o periquito da empregada, da vizinha da minha avó, falou que na casa do primo dele, a casa dele não fez assim. Sempre tem. Sempre tem. Então, a customização com o steel frame, por exemplo, eu vejo ela como uma coisa que engessa demais o projeto. E o brasileiro não gosta do... E o mercado brasileiro é muito diferente do americano. O americano, ele não gosta da casa, ele fecha, ele vende aquilo ali e compra outra. Não é uma casa descartável, mas ele não tem apego àquilo ali. Sim. O brasileiro tem apego na casa, porque a casa que o terreno era da mãe, o terreno era do pai, o terreno era da avó e dividiu entre todos os tios. É memória afetiva. Memória afetiva. O brasileiro tem muito disso. Essa casa que eu estou demolindo aqui é porque minha mãe nasceu aqui. Eu escuto muito isso. Nossa. Eu estou fazendo essa casa porque, por exemplo, uma cliente nossa, eu estou fazendo essa casa aqui porque eu quero trazer meu pai mais próximo. Eu estou fazendo essa casa aqui porque eu estou fazendo uma casa maior para minha filha que vai vir aqui junto, a gente quer trazer amigos, família. Então, você escuta muito disso, do cliente procurar o arquiteto, não porque ele só quer uma casa bonita para ostentar. E 90% das vezes o cliente nem quer ostentar. A pessoa nem pede para que faça isso. A pessoa quer o quê? Ela quer aquela casa com memória afetiva, porque aquele terreno ali era de alguém, ou a pessoa juntou muito dinheiro porque queria aquele terreno. Olha, juntei dinheiro para comprar isso aqui porque era meu sonho morar nesse lugar. Você escuta muito disso. Não sei se aqui em Bauru é assim, Bariri pelo menos tem muito disso. Uma conquista, né? É uma conquista. Eu acho que na grande maioria das vezes, a compra de um terreno, de uma casa, uma reforma, é um episódio único na vida de uma pessoa, de uma família. É o ápice. É o ápice. Então, assim, é até por isso que o arquiteto tem essa sensibilidade de entender, porque às vezes ele faz projetos e tal, mas para aquela família é o ápice, é assim, o ponto mais importante, é onde eles vão se lembrar para sempre, o que pode tornar uma experiência traumática, né? Mas se conseguir ser conduzido de uma maneira bacana, nossa, é uma experiência sensacional. E na grande maioria das vezes, é claro, tem o cara que constrói uma casa por mês, tem um milionário que vive reformando, tem. Mas eu acho que na grande, 99% das vezes, é um pessoal que juntou uma grana a vida inteira, que pede ajuda de um, de outro, e vai no suor do caramba. E é muito difícil. É muito. E eu falo até mesmo que pessoas com mais poder aquisitivo, por exemplo, a gente vê a Maíra Card, ela tá reformando a casa dela. Ela comprou a casa que era do Neymar, ela tá reformando a casa inteira. Eu vi um vídeo do pessoal tacando pau na Maíra Card porque ela mudou a cor do mármore do banheiro da filha dela. Gente, ela pode fazer isso. Que era um mármore rosa? Era um mármore, era salmão e a menina que ela quebrou? Não, ela quebrou o banheiro inteiro e fez inteiro no mármore rosa. Cara, desculpa, vídeo, ela tem dinheiro pra isso e ela quer agradar a filha, porque a casa tem memória afetiva, caramba. É 10 mil metros? Mas ela tem, mas ela tá gastando 50 pau só de acabamento de espelho? Ela tá, mas é a cor que ela quer, porque ela não vai sair daquela casa. Né? É outro. Então, assim, a gente vê muita gente com poder aquisitivo alto que não vai sair daquela casa. Não vai, porque é do brasileiro fazer a casa para morar. Ele não vai sair daquela casa. Não vai sair, a menos que o trabalho da pessoa faça com que ela saia dali, mas ela não vai. É o perfil dela ter essa questão. Ter essa coisa do apego mesmo, mas eu acho que isso é coisa do brasileiro, de vou fazer a casa, vou morar naquele lugar e vou envelhecer naquele lugar. Então, por isso que às vezes eu vejo que o steel frame ele não tem muito disso, porque o americano não tem essa mesma coisa, dessa coisa do latino, né? De ser apegado na casa, de crescer, envelhecer e morrer naquela casa. E deixar a casa para os filhos e deixar aquilo como herança. Porque o americano não vê dessa forma. Mas aí você olha para o light wall, por exemplo, que a customização dele é muito mais fácil e as possibilidades dele de uso é muito maior, e o fato de você conseguir treinar uma equipe é muito mais fácil do que o steel frame, porque você tira ali processos
Que aí faz com que nós, arquitetos, fique muito mais fácil e muito mais seguro de indicar. Com certeza. Porque a hora que a pessoa vê lá a placa, ela acha que deve ter 60 por 3, nossa, 60 por 3, beleza, 3 metros ao pé direito da casa. O americano vai fazer com 2,70, 2,5. Não, e a versatilidade do material, né? O que eu acho bacana é isso. Ele é autoportante, então você pode usar em laje, você pode usar em verga e contra verga. Assim, é uma solução muito bacana. A gente acompanha bastante o produto já faz um tempo que a gente está pesquisando essa solução. Inclusive, a gente fechou em Bauru uma obra grande com eles. E eu acho que é para aí que tem que ir. Tem que caminhar para isso. Tem que caminhar. É uma coisa que você ganhe tempo, né? Sim. E que também leve em consideração a sustentabilidade, porque hoje em dia é um assunto que está em alta pra caramba. Muito cliente pedindo para usar piso drenante para que aquele solo seja permeável, não tenha problema com chuva, a captação da água, a energia fotovoltaica. Hoje os clientes estão preferindo usar a energia fotovoltaica para diminuir não só a diminuição da conta de energia, mas para que, diminuindo a conta de energia, você diminui a produção de energia elétrica por usina hidrelétrica, e aí você tira um pouco da necessidade de ligar uma termoelétrica, uma usina nuclear, que é o caminho, por exemplo, que a Europa tá partindo. É engraçado porque eu vi esses dias que a Alemanha está desligando as usinas nucleares dela, mas está comprando energia, acho que da França, que produz energia nuclear. Beleza, você pode ter usina nuclear no seu quintal, não no meu. Então, tá tudo certo. Então, você vê que o cliente está preocupado não só no reduzir a conta dele, mas, ok, vamos ser sustentáveis, vamos captar essa energia. Você acha que hoje existe mesmo essa questão do cliente ter esse conceito? Muito. Eu sempre achei que o cliente meio não ligava para isso. Imagina, a pessoa liga ele vem com esse papo de sustentável e vou gastar mais na minha casa. Eu achava que era meio assim. Não é. Muito pelo contrário. Que legal, que bacana. Tem cliente que se preocupa assim, por exemplo... porcelanato. Antigamente tinha aquela coisa de você colocar porcelanato, aquele monte de piso na casa inteira, um diferente do outro. Hoje, tem casa que a gente faz a parte interna com um piso inteiro, a casa inteira, um piso só. O mesmo piso. Os banheiros do mesmo tipo de porcelanato. Porque o que sobra de um lugar você usa no outro. Aí vai menos pra caçamba. Nossa. É menos produção, é menos coisa jogando fora. Então o cliente fala assim, vamos pensar nisso. O jogar a caçamba, por exemplo, de evitar misturar os materiais. Tem cliente que separa na caçamba. Tem uma cliente que ela brigava com a vizinha que jogava material orgânico dentro da caçamba dela. Nossa. Opa, ela pedia uma caçamba na semana específica para tirar entulho da obra. E ela pedia para o pedreiro separar o que era de ferro, o que era de fio. O fio ela doava para o rapaz que passava na rua ali catando cobre. Muito cliente faz isso, de separar os materiais. O que sobra, por exemplo, de porcelanato não descarta, guarda isso daí para um arremate. Por exemplo, já teve caso de cliente que sobrou muito porcelanato, deixou para a mãe, para algum parente da família que está reformando a casa, então compra menos piso. Você foca, logicamente, a primeira coisa na economia, mas é engraçado ver que isso também está atrelado à sustentabilidade. E é uma coisa meio de brasileiro também, né? Coisa tipo de família, sobrou aqui, leva para você. Sim, muito disso. Por exemplo, uma outra coisa que eu tenho percebido muito, o cliente não querendo usar madeira natural. Não quer usar madeira natural. Que material eu posso substituir a madeira? Nossa. Aí a gente, por exemplo, usa teto vinílico, que é realista, e só que é um material que tem um preço mais alto, só que não tem a ver com a madeira. Porque às vezes a madeira que a gente vai colocar não pode mais ser cortada. Ou não tem, ou aquele custo da madeira se torna igual ao custo do teto vinílico. Mas aí você vem, além da questão da sustentabilidade, você tem a questão do quê? Tempo. O material jogado fora, o desperdício. Então, tudo isso vai agregando. Então, hoje eu vejo que os fabricantes, eles atrelam muito a sustentabilidade aos produtos mesmo que o cliente vai usar na casa. E é muito legal porque o cliente ele vai comprando aquilo, por mais caro que seja. Aí volto a falar, desde que você explique bem para o cliente, Sim, você entenda, saiba fazer essa gestão, né, de você entender o seu cliente, você falando para a pessoa, olha, isso aqui vale a pena por isso, o cliente não tem o porquê não colocar na casa dele. E a pessoa põe. E ela vai gostar daquele produto, ela vai colher todos os benefícios daquele material que a gente está especificando na casa. Né? Então, é bem interessante isso. E parte muito dos fornecedores também, alimentar os arquitetos dessas informações. Porque... Tem que fazer a informação chegar até eles, exatamente, né? Exatamente. Então, tem que fazer aquilo chegar nos profissionais. E é muita informação também, né? É muita coisa. Peneirar isso daí, entender o que é. Porque às vezes cai algumas coisas lá pra gente
que a gente não entende, aí você tem que parar, você tem que ler, você tem que entender, para aí você pensar, olha, dá para usar aqui, dá para usar lá. E às vezes é um tempo que a gente dedica para aquilo que muitas vezes o profissional, o especificador, não tem. Não. Então você tem que pegar a informação, você tem que mastigar, ver os prós, ver os contras, para passar. Falar, Jonas, cara, eu tenho um material legal que eu acho que serve aqui, mas por trás disso... pesquisar demais, tem que peneirar, porque cai muita coisa ruim também. É a curadoria, né? É Sim, a curadoria que a gente faz ali de fornecedor. Selecionar. É o selecionar o que vale ou o que não vale. Porque também tem muita coisa, às vezes, que não tem nada a ver. Chega, às vezes, coisa lá no escritório e fala, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Não é meu perfil, não é meu público. Já aconteceu várias vezes. Da pessoa insistir numa coisa que fala, gente, não vejo isso num projeto meu. Tem muita propaganda enganosa também de produto, né? Tem muito produto que vem com esse conceito de solucionar diversos problemas que a gente tem nos canteiros e tal, e não necessariamente consegue. Você vê muitas vezes que é mais do mesmo. Então, às vezes, ah, não, eu tenho um produto que é importado. Quando é importado, geralmente você já tem um certo receio. Tudo bem, né? Não, mas o meu produto é sensacional. O meu produto, ele tem a fábrica, eu conheço a fábrica. Cara, beleza, realmente seu produto é diferenciado, não tem problema dele ser importado. Se você resolve o meu problema, tudo bem. Aí vem o produto e você percebe que é o mais do mesmo. Só que aí a diferença é que o vendedor, ele conseguiu te convencer. Então, assim, é uma dificuldade que a gente tem muito grande também de conseguir entender, de conseguir realmente pegar os produtos que a gente vê nas prateleiras tecnológicas aí e conseguir adaptar e conseguir implementar. É bem complicado. É muito difícil. E aí a gente tem os picareta da vida, né? Que aí pega lá, por exemplo, o material. Você citar o exemplo do teto vinílico porque ficou muito, muito gravado na minha cabeça, na minha memória esse ano. Porque teve uma situação onde a gente especificou o projeto do teto vinílico. E aí, a minha cliente foi cotar numa loja que era teto vinílico, mas, tipo assim, não era o teto vinílico, porque a informação que a gente tinha, a vendedora passou ao contrário. Aí eu falei pra minha cliente, olha, de duas uma, ou ela não sabia o que ela estava falando, ou não era teto vinílico. Porque tem diferenças de materiais, aí existe. Eu falei, vamos comprar o original. Então, é a mesma coisa, por exemplo, o Lightwall. Lightwall, mas... Tem outras marcas que vendem? Pode até ter, vai ter, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas é da Lightwall, porque a Lightwall vai conseguir garantir aquelas propriedades que a gente sabe que ela tem. Sim. Né? Então, você vai colher benefício daquilo ali. Mas é muito difícil fazer essa curadoria. E aí entra isso não só na parte do fornecedor, mas nosso trabalho como arquiteto fazer essa curadoria também de fornecedor, fazer esse peneirar, que também é bem difícil, porque tem muito fornecedor que é complicado. Jonas, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente... Como é que você, agora, né, com 10 anos de carreira, daqui 10 anos, como você se vê como profissional? Certo. Você vai ter que vir aqui daqui a 10 anos, a gente daqui vai estar de volta aqui. Vamos lembrar desse episódio, você vai estar aqui e a gente volta a conversar. Eu possivelmente vou estar careca, com a barba branca. Até lá você coloca alguma coisinha assim. Tecnologia tá aí pra isso. Daqui 10 anos... Casado, talvez? Não sei. Pode ser. Casado, talvez. Sim. Vai depender. Casado, talvez. Você vai manter esse mesmo posicionamento de mercado que você vem... Pode ser que não. Hoje é confortável pro que eu tô vivendo. Sim, mas lógico. Pode ser que a gente mude muita coisa. A gente se reinventa. Né? O nosso trabalho como de arquiteto, a gente vai se reinventando. Pode ser que daqui 10 anos eu falo assim, ok, eu só vou trabalhar agora com projetos de interiores. Não quero mais fazer arquitetura. Não, agora eu só vou fazer restauro. Pode acontecer. Ou pode ser que eu desista da arquitetura e vá ser professor de história. Sim. Porque não? Às vezes é uma possibilidade. Eu acho que história, Também. de repente, não. Mas depois de uma vivência, por exemplo, quando eu estava na faculdade de arquitetura, claro que existem professores de A a Z. Mas os professores que eu mais gostava, mais me identificavam, eram aqueles que estavam atuantes no mercado, que tinham uma experiência no mercado. Não significa que os acadêmicos são ruins, não é isso. Eles também têm o conhecimento, que é importantíssimo na formação do profissional. Mas como eu era muito de execução de obra, sou até hoje... A pessoa que me contava vivência, a vivência. Né? Então, às vezes, você fala, vou ser professor de história. Às vezes, você pode ser professor de história da arquitetura. Também, você pode ser professor, às vezes, dar uma aula de projeto, dar uma aula de alguma coisa assim, que é uma coisa que eu vejo que você gosta e a aula pode ser algo positivo também. Pode ser que daqui a 10 anos a gente não sabe. Pode ser que eu continue sendo arquiteto, atuante, pode ser que eu vire professor, pode ser... Tamo aí. Eu acho que...
Pode ser que daqui 10 anos eu ainda continue fazendo projeto? Pode ser. 10 anos é bastante tempo, mas não é tanto, assim. 10 anos Agradecer, então, Jonas, tua presença. Agradeço. Obrigado aí pelo tudo que você compartilhou com a gente aí. Dimitri, mais alguma colocação? Queria agradecer. Obrigado. É muito importante você estar aqui hoje com a gente. Você é um profissional que, além da nossa admiração, tem a nossa amizade. É muito legal ter um parceiro comercial com você. Você é um cara muito gente boa. Igual eu falei para você fora, você é um cara muito verdadeiro. Eu fiquei muito feliz de você conseguir trazer isso para o nosso programa. Foi muito importante. Você está inaugurando, abrindo as portas desse projeto que a gente está fazendo. As portas, né, gente? Mas eu acho que um dos... Número 1, né? Um dos motivos de você estar aqui é porque eu acho que você dá o tom do que a gente quer. A gente quer essa realidade, a gente quer esse humor, a gente quer, sabe, essa coisa... naturalidade, essa espontaneidade. Isso, é uma coisa que a gente não quer aqui é personagem, entendeu? A gente não quer, igual eu falei pra você, claro que cada um tem a sua personalidade, a gente respeita, tem pessoas que falam mais, tem pessoas que falam menos, é natural, mas eu acho que a gente quer passar a realidade. A gente quer que a pessoa que esteja escutando, que a pessoa saia daqui melhor. E eu acho que você conseguiu trazer muito disso hoje, acho que a gente conseguiu agregar muito conteúdo aqui hoje. Agradeço de verdade pela sua presença, pela confiança que você teve de vir mostrar a cara com a gente. E é isso aí. Gente, eu queria falar que é dívida de jogo, tá? Queria falar que é dívida de jogo. Então, assim, tem um cara ali esperando, né? Tem o AJ ali na porta, eu queria falar que foi isso. Brincadeira, gente, eu agradeço aí pelo carinho. Pela amizade, por essa troca, né? Que eu acho que isso é importante. Eu acho que o projeto de vocês de trazer arquitetos para falar, porque a gente tem muito o que falar. Sim, né? sem dúvida nenhuma. Alguns não conseguem, alguns vão ter essa trava. A gente sabe que tem outros que conseguem articular um pouco melhor, mas tem muito conhecimento represado dentro de alguns arquitetos. Né? Alguns por não conseguirem falar ou por não ter esse espaço. Eu acho que isso é uma forma da gente poder... ter essa conversa, ter esse debate, porque a arquitetura... Essa vitrine, né? Essa vitrine. Porque a arquitetura, às vezes as pessoas colocam uma mística em cima do trabalho do arquiteto, sabe? E o arquiteto é um ser humano como qualquer outro, com as suas falhas, com os seus medos, com os seus anseios, e que também sofre com os problemas, mas que vibra também com as conquistas. Se deu certo, a gente fica feliz igual. Às vezes eu fico até mais empolgado com o cliente ali, mas é um espaço muito importante. Então, desejo muito sucesso e... vamos fazer uma listinha de alguns nomes para trazer. Maravilha. A gente vai fazer a lista de alguns amiguinhos. Por favor. A gente vai fazer uma listinha de alguns amiguinhos. Eu consigo pensar uns 5, só de cabeça, assim, ó. E ele sabe que é você. Vocês sabem. Jonas, obrigado. Obrigado, Jonas. Todo o pessoal que está assistindo, a gente queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente queria também retornar, fazer o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilharem esse conteúdo com as pessoas que você acha que têm interesse nesse tipo de segmento. Curtam o vídeo, deixem o seu comentário aqui que vai ser muito importante para a gente. Um forte abraço para todo mundo, obrigado pela presença. Até a próxima. Aqui. Até a próxima.